Ai, vamos ver, gente. Oi, gente. Estamos aqui aguardando a Cris chegar para começar, né? O nosso bate-papo hoje. A ideia é a gente conversar aqui um pouco. A ideia é a gente conversar aqui um pouco hoje sobre. Tô aprendendo aqui, né? Acho que eu convidei certo, mas conversar aqui um pouco hoje sobre. Oi, Cris. E Oi, aí? Carol. Tô aqui no Tá meu dando para cantinho do ouvir? futebol. Oi? Tá dando para ouvir aí, gente? Bom, eu tô te ouvindo legal. Você tá me ouvindo? Eu tô, mas tem que falar perto do microfone, porque quando você fala longe do microfone fica um pouco baixinho. Quando você botou perto deu pra ouvir melhor. É, assim tá legal? Tá, tá legal. Agora melhorou. Então Então, vamos gente, tava ajeitar falando aí. aqui. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai se organizando. Isso. Aí, estão falando que tá ouvindo, que o áudio tá bom. Que bom, gente. E agora, Então, melhorou? tá ouvindo. O pessoal tá falando que tá vendo, que tá ouvindo, que tá bom. Acho Ah, que que tá dando pra bacana, ouvir então, perfeito. então Então vai ser podemos ir. legal. Gente, essa é a nossa primeira live, minha e da Cris, então a gente também tá aqui no Quem Sabe Faz ao Vivo com vocês. Acho que Pois vai dar é. certo. A ideia do nosso bate-papo aqui hoje é a gente conversar um pouco sobre as mulheres, né, e o futebol e um pouco da experiência no campo, né, no futebol, jogando, enfim, e a experiência também na arquibancada, né, que é Deu torcer uma pro futebol, mexida né? aqui, desculpa te interromper. Deu uma mexida aqui, embaralhei aqui a cabeça do pessoal, mas agora tá legal. Vamos Tá, que vamos. deu para mostrar o fundo aí, a gente viu o fundo. Enfim, vou me apresentar, eu sou Carol. E aí, Bruno? Eu sou de profissão, né, sou professora de Sociologia, e sou torcedora organizada aí há 11 anos, participo do Movimento Guerreiros do Almirante e hoje também ajudei a fundar e construir o coletivo, né, o Movimento Vascaínas contra a Assédio, que é um coletivo que a gente fundou com o objetivo principal de lutar contra a assédio, mas que a gente fez aí uma série de iniciativas. Acho que a ideia é que a gente conversar um pouco, vou contar um pouco a minha experiência, a Cris vai contar um pouco a experiência dela, se apresentar também, né? A Cris tem uma experiência com o treino, né? E no futebol feminino, que é uma experiência muito importante de ser compartilhada, né? Da gente compartilhar nossas experiências e dificuldades também. Eu não sei se eu falo agora ou se você quer se apresentar antes, Cris. O que, que você prefere? Não, você já se apresentou, né? Então, Vai lá, se e apresenta aí, aí. se você quiser, enquanto o pessoal vai chegando mais, a gente vai batendo um papo, você se fala um pouco do movimento, que é bem bacana também, entendeu? Eu não conhecia, então, assim, já estou começando as ideias já vão começando a surgir aqui, aí eu começo a me empolgar, entendeu? Eu sou muito daquela pessoa, assim, que pense, entendeu? Eu já estou com as ideias na cabeça, então, minhas ideias, então, quando eu vou para o chuveiro, o pessoal fala que canta no chuveiro, né? Eu não, eu tenho ideias embaixo do chuveiro. Quando eu estou embaixo do chuveiro, a cabeça trabalha, mas trabalha que eu já saio quando eu saio do chuveiro, eu já tenho uma ideia pronta na cabeça, então, assim, isso vai me movendo, né? Mas aí eu Não, vou, né? Nós já estamos com 16 pessoas aí. Obrigada, boa tarde, Carol. Prazer em conhecer você. Boa tarde, pessoal que está entrando aí. Vamos, né, fazer um bate-papo aqui super integrado com vocês que estão aí nos acompanhando. Então, assim, se tiverem pergunta para mim, perguntem. Se tiver para Carol, pergunta. A gente não está assim, não é entrevista nem de cima nem de baixo. A gente está realmente aqui para bater um papo com vocês e falar um pouco das nossas experiências. Eu sou Cristina Lima, eu nasci no interior do Rio Grande do Norte, né, assim, sempre tive esse espírito de liderança, né? Então, mesmo quando pequena, eu já liderava um grupo, né, que fazia assim, se a gente fosse fazer isso, já era uma gangue, né? Então eu tinha aquela minha gangue, que eu era a única mulher no meio deles e era a única mulher que jogava futebol na roça. Então, assim, hoje a gente todo mundo adulto, né? Todo mundo já com a sua idade,
e a gente tem muita experiência daquela época que a gente jogava com meio dos coqueiros, jogava com coco, jogava com bola de papel, com bola de meia, laranja, entendeu? Tudo que a gente encontrava, até porque quando a gente tinha uma bola era a coisa mais incrível do mundo, porque era uma coisa que não existia pra gente na roça. Eu sou de um lugar que quando entrava um carro, todo mundo se escondia, com medo daquele bicho que estava entrando lá, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia eu falo que o pessoal de lá é privilegiado, entendeu? Tem gente com internet, com tudo. Eu já fui ver futebol, fui ver televisão da década de 80 para cá. Então a nossa primeira televisão foi em 81. Então, assim, ainda era aquela televisãozinha pequenininha que o pessoal, entendeu? Preto e branco, que a gente colocava em cima assim, no mais alto possível para poder conseguir assistir. Então, tudo era muito complicado, né? Muito difícil. E, cara, aos 18 anos, quando eu fiz 18 anos, na semana seguinte, eu falei assim, mãe, eu não quero ficar aqui não, eu quero ir embora. Eu quero ir para o Rio de Janeiro, que a minha tia mora lá e eu vou ficar com ela. Então, todo ano, todo final de ano, a minha tia, ela ia lá, né, visitar meus avós. E eu cheguei para ela e falei, tia, posso ir para sua casa? E aí ela falou, pode. Aí vim para cá e a minha vontade era de achar alguma coisa, né, com relação ao futebol, para poder jogar futebol, porque era o meu sonho. E vocês estão aí? Carol, só deu Agora uma foi. travadazinha. Voltou. E até onde você escutou, Carol? Eu falei que você vinha morar com a sua tia no Rio, que você queria vir para cá. Eu vi até Isso. aí. Aham. Aí em 87 eu vim pra cá, né, pra morar com a minha tia. Eu tinha 18 anos, tava assim no auge do meu futebol, querendo jogar futebol, mas infelizmente quando eu cheguei não achei nada, cara, sabe? Quando você não vê ninguém falar sobre futebol feminino e você tá naquela coisa assim de que você não sabe para onde ir e você preso ali na casa da minha tia, porque nem ela tinha esse acesso, não tinha essa informação. E nem eu conhecia o Rio, né? Então não tinha aquela coisa de sair sozinho. E aí comecei a trabalhar e fui perdendo assim a esperança, né, de conseguir achar alguma coisa. E daí se passaram aí uns anos e quando eu voltei, e depois trabalhando, eu também não quis mais voltar para o sítio porque eu não tinha, né, mais aquela coisa assim de eu queria alguma coisa que fosse mais agitada. E lá até hoje ainda é muito calmo, entendeu? É aquele lugarzinho que você bota a rede de um coqueiro para o outro e fica balançando, entendeu? E dorme ao vento. Então, assim. E aí, com isso, eu vim achar futebol já com os meus 30 anos, entendeu? 32 anos por aí que eu achei o futebol. Aí joguei no Geração durante. Geração é um projeto de futebol de areia que tem em Copacabana. E ali foi a minha única escola de futebol. Né? Então, assim, eu tenho o Geração no coração, porque eu tive um único professor. Né? Então, dali, da pouca experiência que eu tive ali com o meu professor, né, o professor Fabrício, eu comecei a juntar meninas, né, porque eu via dificuldade, eu tinha tido essa dificuldade de achar, né, o futebol, e eu via muitas meninas que elas queriam jogar, mas elas não tinham tempo para vir para a escolinha. Então, assim, elas podiam vir um dia, no outro já não podia. Então, isso me fez, né, trazer o Estrela Nova. Na verdade, no início era um combinado, então era combinadão que a gente chamava. Ah, vamos combinar, o combinadão vai para o aterro hoje. E com isso, virou, né, um ano depois, ele se transformou no Estrela Nova. E aí eu saí do campo e fui para a gestão, né, porque a gente precisava organizar. E eu falei assim, eu não quero simplesmente só chegar e jogar bola. Então, passado esse 1 ano, 2 anos, a gente começou a pensar numa maneira, eu comecei a pensar numa maneira de expandir, né, de não ficar só ali naquele futebolzinho, naquela pelada de domingo. E em 2003 a gente deu uma virada. Então essa é a Cristina, entendeu, que saiu lá do interior com aquele sonho de jogar futebol, não consegui jogar futebol e hoje sou treinadora.
Então, vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Tô olhando aqui, é difícil, gente. Estamos aqui, aqui aprendendo ainda, mas vamos lá. Não, então, enfim, tive a sorte, né, de ser muito estimulada a participar da arquibancada do futebol, né? Meus pais foram de torcida organizada, Vasco, então sempre me estimularam aí. Meu primeiro jogo eu tinha 8 meses. Então eu cresci indo aos jogos do Vasco, acompanhando os jogos do Vasco fora da cidade do Rio, enfim, viajando com os meus pais. E foi uma experiência muito importante, né? Porque, em geral, a gente não é estimulada a esse espaço, né? A jogar ou a torcer. E, ao contrário, a gente é desestimulada. Se a menina está jogando bola, enfim, se machuca toda, parece um menino, vai andar toda alanhada. Ou a gente, se eu virar e falar, eu quero ir pro jogo, para aquele ambiente só tem homem. E é, de fato, um ambiente muito difícil para nós, mulheres, né? A arquibancada e o futebol também, né? De uma maneira geral, é muito difícil mesmo. Beca, não consegui gravar, Beca Brice, estava falando aqui, né? Que no show de horrores. E eu vivi isso também. Por mais que eu fosse estimulada pelos meus pais a estar nesse ambiente desde sempre, de futebol, de torcida, do churrasco, das festas. Não só o jogo em si, né? Porque acho que essa é uma experiência também. A arquibancada, o futebol, tanto para quem joga quanto para quem é de torcida organizada, por exemplo, não é ali os 90 minutos, né? Eu chegava no Maracanã às 10 horas da manhã com meu pai para pegar bandeira, para organizar, e aí tinha um churrasco, depois entra horas antes, né? Eu peguei ainda a época que o Maracanã tinha sala das torcidas lá dentro, hoje não tem mais, quando eu era criança, né? Então eu sempre vivi nesse ambiente. Mas aí quando eu fiz meus 14, 15 anos, eu queria ir sozinha, né? Eu não queria ficar mais com os amigos dos meus pais, coroa lá, eu queria ir pro meio da Força Jovem, queria fazer outras coisas. E comecei a frequentar sozinha, com a minha irmã, né? Minha irmã é 2 anos mais nova que eu. Então, a gente muito nova. Eu tinha 15, 16 anos, eu ficava 1 hora da manhã esperando o ônibus na Brasil. Saía de São Januário, ia para Brasil, ficava 1 hora da manhã esperando o ônibus. Então, as experiências que a gente viveu, né, eram horríveis. E aí, em 2007, eu passo parte de torcida organizada, já com 19 anos, né? 18, 19, eu não lembro mais. Mas entro no movimento Guerreiros do Almirante, que é o que eu faço parte até hoje. E foi muito importante quando eu cheguei lá, porque já tinha um coletivo de mulheres se organizando. E aí, isso é muito importante porque é um espaço também de acolhimento, né? Porque quando você chega no futebol, na arquibancada, muitas pessoas tentam te fazer, a galera nova tá chegando, mas metade dos caras estão interessados em estar em cima de você, e fora os assédios, uma série de situações. Então foi importante ter um espaço com mulheres que me estimulasse. E hoje eu sou militante feminista, assim, mais velha, vivenciei uns processos que me... Mas quando eu comecei a frequentar as torcidas, eu não tinha uma formação, né, política. Eu era uma adolescente querendo... gostava de futebol, cresci nisso, queria fazer parte, queria seguir meus próprios caminhos. Então, muitas experiências. Eu lembro, um fato muito marcante para mim na minha trajetória foi que a gente queria viajar para uma caravana. As torcidas fazem caravanas para ver os jogos, né? E eu queria viajar, e eu não sei, várias outras meninas. E na época só teve uma decisão da diretoria da torcida que mulheres não podiam viajar, porque ia ser um jogo muito violento, que tinha risco de confusão. E a gente fez um escarcéu com isso, né? Porque, enfim, primeiro que não é isso, né? Não se mede quem consegue ou não consegue brigar, porque é homem ou mulher, né? Mas, por outro lado, o que a gente queria, tinha o direito de viajar. E aí, enfim, e várias outras experiências. Então, a gente... viveu isso, assim, lá, né? E aí, isso, depois de muito tempo, hoje a gente vai olhar torcidas no Brasil que até hoje mulheres não podem tocar na bateria, enfim, e outras experiências de assédio mesmo, né? Isso, por exemplo, eu falo muito isso, eu tocava na bateria, né? Hoje estou um pouco afastada por causa do trabalho, mas tocava na bateria e é impossível você tocar na bateria no Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca, no verão, de camisa. É inviável você ficar vestida tocando numa bateria com uma multidão em cima de você, que ele é o coração da arquibancada, né? Então, eu já toquei várias vezes de sutiã mesmo, porque às vezes eu esqueço de top. E aí eu vou tirando fico de sutiã na arquibancada. Então, isso gera um desconforto, constrangimento. Mas eu acho, e aí que eu queria reforçar, antes de passar de novo para a Cris, que... E aí alguém falou aqui, né? Eu não me tornei feminista, eu não consigo mais ir. Mas toda essa minha história, um fato importante... foi a experiência de estar sempre organizada com outras mulheres na arquibancada.
Então, toda a minha história, inclusive, não é uma história minha, né? Eu tive primeiro o apoio da minha mãe, que foi muito importante, que foi uma mulher de torcida organizada. Conheci tia Dulce, né? Dulce Rosalina, a primeira mulher a presidir uma torcida organizada no Brasil, enfim, uma época muito pior, muito mais difícil para as mulheres do que essa que a gente está hoje. Então, depois desse movimento Guerreiras do Almirante, né, dentro ali da minha torcida, e agora também fazendo parte de um coletivo mais amplo, que é um coletivo que reúne mulheres de várias torcidas e também de torcida nenhuma. E a gente, enfim, faz campanhas contra o assédio, né? É um coletivo que surgiu a partir a gente, num grupo, a gente compartilhando nossas experiências, né? A gente tinha acabado de sair de um jogo da Libertadores, tem 2 anos mais ou menos, e eu mesmo, o cara puxou meu cabelo saindo do jogo. Tô puxando meu cabelo assim. Mas isso acontece, galera. O tempo todo. Não, pode continuar, desculpa. Não, aí puxando meu cabelo, tipo assim, achando que tava sendo engraçado, aí eu me estressei, comecei a gritar com ele falou que eu era maluca, aquelas coisas, a gente sempre é maluca. Isso e é aí verdade. eu cheguei em casa puta, né? Aí mandei mensagem no grupo pra outras meninas, e as meninas, caramba, também aconteceu isso comigo, eu tava esperando o Uber, vieram 5 caras e ficaram em cima de mim, tentando me beijar. E aí nesse mesmo dia, foi o dia que eu não lembro agora o nome da jornalista, que ela tava pegando relatos das pessoas na porta do estádio e um cara roubou um beijo dela enquanto ela estava trabalhando. E aí isso tudo a gente eu lembro desse fato. Aí a gente compartilhando isso tudo, a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente criou um coletivo que reúne mulheres que são de torcida organizada, que não são de torcida, mas que querem ir para jogo. E nesse processo a gente viu muitas meninas que não iam para jogo porque não tinham com quem ir, ou porque tinham medo de ir sozinhas, e criou um movimento também de combinar, você mora onde? Vamos junto, e a gente se combinar para ir para jogo. Então, o primeiro aspecto, acho que é um pouco esse, a gente lutar contra o assédio. E muitas coisas aconteceram também, né? Inclusive, nessa história, a gente, tipo, na própria campanha, a gente distribuiu materiais, fez vídeos. Nós chegamos até aí na Fátima Bernardes falar sobre o nosso coletivo, ficamos muito famosas, sabe, várias notícias. E é isso. E aí, só para terminar, porque eu tô falando demais, 2 aspectos. Então, primeiro, a grande luta nossa nessa experiência é contra o assédio em si, né, que existe o tempo todo, não só com as torcedoras, mas com as jornalistas, com as jogadoras, com as bandeirinhas, né? Quanto a gente não vê como as bandeirinhas sofrem com as torcidas nos jogos, mas também com as médicas, com as assistentes sociais, com as recepcionistas. O clube é feito por várias mulheres, que são, muitas vezes, a gente não vê, que elas existem, mas elas existem. Então, a luta contra a assédio é muito importante, a gente também debate muito democracia e participação das mulheres, a gente não quer falar só sobre as questões das mulheres, mas queremos debater gestão, clube, empresa, tudo isso, né, preço dos ingressos. E por último, para deixar o gancho para a Cris, um outro aspecto que a gente debate muito, que é o futebol feminino, né? Estava falando sobre isso mais cedo, acho que a Cris vai falar mais sobre isso, né? Mas a gente, desde o ano passado, retrasado, a gente organiza uma campanha lá no Vasco, que é tem 3 pontos, né? Um primeiro é em defesa dos direitos trabalhistas das jogadoras, porque a gente entende elas como direitos, né? E as jogadoras do Vasco, do time profissional e de vários times profissionais do Brasil não recebem salário muitas vezes, não têm apoio. Muitas jogadoras vão jogar, pagam a passagem do próprio bolso, não tem o material esportivo. Agora tá melhorando, né? O clube vem, depois a gente também vem vendo o resultado da nossa luta, né? A gente vem cobrando, mas não tinha uniforme específico para as meninas, elas jogavam com o uniforme que sobrava do time masculino. E não jogava em São Januário, era uma coisa que a gente ficou indignada. O Vasco foi campeão, foi tricampeão carioca em 2011, 2012, 2013, sem jogar nenhuma vez em São Januário. Então, assim, é uma coisa escandalosa. E a gente começou a fazer muita campanha em torno disso, né? Porque é surreal a gente ter o Vasco é o maior campeão carioca hoje, né? Mas, enfim, nos últimos anos o Flamengo vem tendo muitas vitórias também. E os jogos do Campeonato Carioca são à tarde, 2 da tarde, em Nova Iguaçu, lá não sei aonde, dentro de Nova Iguaçu, tem que pegar 5 ônibus para chegar. E aí a gente não consegue. Então, acompanhar o futebol feminino, estimular o futebol feminino hoje, você tem que ser assim, querer muito, porque você tem que investigar a tabela que fica escondida lá dentro do site da festa, você tem que achar o ano, você pesquisa, aí você descobre, aí você tem que depois ficar olhando o lugar, porque pode mudar no dia anterior o lugar do jogo ou o horário, e aí você vai parar em Nova Iguaçu e o jogo está sendo em Caxias. Então, é um desafio muito grande. Aí o futebol feminino, ele vive, acho que é uma roda que não tem visibilidade porque não tem investimento. Aí não tem investimento porque não tem visibilidade. E aí eu acho que a Cris pode falar até um pouco mais
sobre isso, né, dessa dinâmica. E a gente vem travando muitas campanhas no Vasco, né? Acho que é importante falar que não só. Eu falei sobre o Vascaínas contra a Sede, mas existe um movimento hoje nacional de várias meninas que participam das torcidas organizadas, que é o Movimento Feminino de Arquibancada, o MFA. Procurem aí também, que articula. Eu participo também um pouco, não consigo participar tanto, mas tenho várias pessoas que participam que eu valorizo muito, que estão fazendo esse debate a nível nacional também do futebol feminino. E aí eu acho que a Cris pode falar um pouco mais sobre isso. Aproveitando, né, o gancho, né, do lance das torcidas, é complicado, mas eu acho que, assim, enquanto você estava falando, né, eu tenho uma ideia, assim, acho que de cada time que hoje participam do Campeonato Carioca, do campeonato, né, ligado à FEG, dos clubes, na verdade, né, você deveria ter um contato de uma pessoa do clube. Olha, passa a relação onde vai ser o jogo, sabe? Eu acho que cada torcida organizada deveria ter uma ligação dessa com o pessoal do feminino, né? Porque vocês têm com o masculino, no clube geral, né? Como um todo. E eu acho que assim, vocês tendo uma pessoa do feminino que possa passar essa tabela para vocês, que possa dar essas informações, talvez a gente comece a aumentar, né, o fluxo de torcedoras nos jogos femininos, que é bastante baixo, né? E até mesmo devido a esse calendário horroroso que a FES coloca, né? Então, assim, muitas vezes o projeto, o Estrela Nova, ele funciona no aterro do Flamengo aos domingos. E normalmente, assim, domingo eu tô à mercê do Estrela Nova, então eu não tenho como ir em outro lugar, entendeu? Então, assim, é muito difícil também prestigiar as meninas. Então, assim, quando dá para eu prestigiar, aí eu vou lá prestigiar, né, o Flamengo, porque, né, tenho um sangue flamenguista, mas eu costumo dizer assim, que eu sou Estrela Nova, flamenguista e brasileira, entendeu? Isso são minhas coisas. E assim, quero aqui dar uma paradinha aqui para a gente poder ver o pessoal, trazendo aqui até a gente tem a Leda, que a Leda foi da década daquele pessoal ali da primeira seleção brasileira, entendeu? Tá aqui presente. A Vanessa, que é do time, a gente tem um time de advogadas que você pode contar com elas também para fazer alguma coisa, são as jogadoras da lei, entendeu? Esse é um projeto bacana que foi fundado ali junto com a Vanessa, que é uma pessoa assim super do bem e vai ajudar muito o pessoal da torcida. Acredito até que a gente pode começar a estender essa torcida para os times de bairro, entendeu? Que é a várzea, que é quando tem aqueles campeonatos, aqueles torneios, que tem uma aglomeração grande de meninas, né? Então, assim, acho que a torcida pode começar a fazer barulho ali, como era antigamente. A gente tinha aqui, o Rio de Janeiro era a capital do futebol feminino, entendeu? E aí perdeu isso lá na década de 80, já vindo para 90, e já perdeu isso para o Sul, entendeu? São Paulo. E a gente acabou ficando, né? E até hoje a gente não tem um desenvolvimento de futebol feminino, vamos dizer assim, digno, né, para as meninas no Rio de Janeiro. Nem como alto rendimento e camela muito devagar com a várzea, né, que são as meninas que jogam nos bairros. E, Carol, eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente tem assim, eu tô para fazer esse levantamento, mas a gente tem quase ou mais de 200 times de bairro no Rio de Janeiro, entendeu? Então, assim, alguns que têm uma frequência maior, né, em torneios, outros que participam quando pode, ou outros que são só grupos, né, coletivos que jogam entre elas ou naquele bairro que elas moram, entendeu? Então, assim, isso mas tem uma proporção muito grande. E que está tudo parado com essa pandemia, né? Então, a gente tem aí um grupo de gente muito grande, projetos principalmente voltados para o futebol feminino, que está todo mundo parado. Então, assim, e sem perspectiva de volta, né? Porque fala assim que, agora em agosto a gente vai poder voltar. Eu também estou pensando em voltar dia 2 de agosto. Mas eu tenho que ver como é que está a situação, né, com o nível de morte, se ela está aumentando, se ela está diminuindo, porque eu não posso colocar também a vida das minhas atletas ou dos meus atletas em risco. A gente tem a Gabi, ela me pergunta lá atrás, entendeu? Se o Estrela Nova ele é só feminino. O Estrela Nova ele começou feminino, a gente teve um ano trabalhando só o feminino. No segundo ano a gente fez a inclusão dos meninos, então a gente passou a ter os meninos, então era criança de 10 a 17 anos,
Um pouco depois a gente abriu esses meus atletas que começaram com a gente, que a gente começou ali em 2009, né? O Estrela Nova ele já tem 10 anos, viraram adultos. E esses adultos começaram a me perturbar para botar o time adulto do Estrela. Então eu comecei com o time adulto do Estrela, a gente teve um ano aí com o time adulto, mas não deu certo. Aí eu falei, sozinha para dar conta das meninas, das crianças e 2 adultas não dá. Aí tirei o adulto, né? E quando foi 3 anos atrás, a gente fez a inclusão das meninas surdas, né? Que aí a gente conheceu o grupo das meninas surdas, que a dificuldade é muito maior, né? Elas têm uma dificuldade muito grande em todos os aspectos, de uma certa forma, e a gente consegue ter aqui, vamos dizer assim, que 2 times de salão, talvez espremendo muito, a gente consiga um time de campo de meninas adultas aqui do Rio, entendeu? Então, assim, também não é fácil. E com isso vieram os meninos também, os surdos, né? Os atletas surdos masculinos, adulto. E aí, 3 anos para cá, a gente fez a inclusão dos surdos. Então, a gente hoje, o Estrela Nova, ele é um projeto feminino que abraça os meninos, ouvintes e surdos. Não, é muito importante. E essa experiência é muito importante, né? A Beca estava falando aqui também que é uma iniciativa bem interessante, né? Que um time que era feminino e abre para espaço para os homens jogarem, né? Alguém perguntou aqui como é que a gente poderia incentivar mais a participação lá no começo, né? Que esse negócio aqui você não consegue voltar, né? É muito difícil. Eu também fico tentando aqui. Tipo assim, a gente como é que essas blogueiras conseguem, gente? Mas vamos lá. A Rafa, acompanha aí, Rafa, e dá uns cutucão pra gente. A Rafa, ela foi minha atleta, é minha conterrânea, é de Natal também. Então, assim, a gente tem uma história de vida bem bacana, né, Rafa? E fala, Rafa, abre o olho aí, vê quem é que tá chamando, entendeu? Porque a gente tá perdido aqui, né? Pessoal, se a gente não conseguir responder vocês, façam a pergunta de novo pra gente ver, tá? E a Leida botou aqui, o Vasco feminino era muito mais respeitado dentro do clube, entendeu? Isso é verdade, Leda. Na época da Leda, porque a Leda foi do Vasco, né? É vascaína. E ela jogou na época que ela jogou, era fantástico, entendeu? Foi quando eu falei para você que o Vasco dava importância para as meninas, entendeu? Depois desse grupo, virou aquela coisa que eu falo assim, que o Vasco, desculpa a expressão aqui, pessoal, mas a gente está num bate-papo, a gente não está numa coisa muito formal, ele nem trepa e nem sai de cima, né? Ele nunca abandonou o futebol feminino, sempre tem alguém lá vestindo, botando a camisa, mesmo que seja do masculino, nas meninas ele sempre ficou, mas nunca, né, depois daquele grupo, não abraçou as meninas como deveria, né? E por isso eu acho que quando, nessa lei agora, né, de 2019, que eles tinham que formar time, ele acabou perdendo muitas meninas por esse abandono, entendeu? Eu acho que, na verdade, agora, com essa nova lei, né, desde 2019, da obrigatoriedade de terem times femininos, isso foi um salto bastante importante, né? Eu acho que não se trata sendo óbvio, né? Tá voltando aqui para o Campeonato Carioca, né? Eu acho que foi em 2017, o Campeonato Carioca de 2017 e 2018, eu acompanhei bastante, né? Consegui acompanhar, ir aos jogos, que são 2 da tarde no dia de semana. E o que a gente observa, por exemplo, no Campeonato Feminino? Primeiro que o Vasco e o Flamengo têm times, né? Não sei como é que tá agora, para esse ano, mas agora todo mundo tem, né? Mas antes da obrigatoriedade, o Fluminense e o Botafogo sequer tinham times profissionais. O time do Vasco não era inteiro profissional, né? Era um time que subia algumas categorias mais novas, que nem todas recebiam como profissionais para jogar o campeonato. E aí como é que funciona, né? Quem arca com os custos de cada jogo é o mandante, né? No campeonato. E aí vários times de clubes de bairro, menores, ou times exclusivamente femininos, que nem existem nos masculinos, eles abandonavam o campeonato, porque não tinham como marcar com as partidas. Então, o que a gente vê em algumas edições do Campeonato Carioca, inclusive, é que vai chegando para o final do campeonato e nem uma questão de eliminação pelo jogo, é uma eliminação material, porque os clubes sequer conseguem se manter no campeonato. Então, é uma falta de investimento gigante mesmo, né? O Flamengo hoje tem há alguns anos, eu parceria com a Marinha.
E aí, Carol, quando a gente pensa, né, que nós, como base, a gente faz toda essa logística, né, a gente depende das meninas para que paguem seu próprio torneio, para que paguem sua própria passagem, para que elas cheguem no projeto para treinar, a gente acha que quando o clube abraçasse, né, o futebol feminino, que isso iria acabar para as meninas que estão hoje na frente, né, defendendo essas camisas. E, na verdade, a gente vê que poucas, quase que 2% das meninas recebem, né, vamos dizer assim, uma ajuda de custo, e 1% ou 0, não sei quantos por cento recebe vamos dizer assim, um salário, entendeu? Então, assim, a gente ainda vê muito isso. A gente vê muitas meninas assinando lá que para quem está vendo lá, não está assinando um contrato, ela é profissional. Sim, ela está assinando um contrato de vestir aquela camisa, uma responsabilidade, ela está assinando ali que ela faz parte daquele time. Não que aquele time esteja cobrindo ela como uma profissional. Então, assim, isso é muito difícil. Quero mandar um beijo aí para minha professora, foi professora de jogo na faculdade, a Lúcia Reis, foi atleta também, entendeu? Ela é ex-atleta também da década de 80, uma pessoa show de bola. Para o meu amigo aí grande do futebol, a gente tem aí uma pessoa, sabe, muito bacana, que é o Antônio, que é do Cinefute, entendeu? Eu não sei se vocês conhecem o projeto do Cinefute. O Cinefute é muito interessante, é incrível. Muito, todo ano a gente participa, entendeu? É um cara assim que virou um amigaço, a gente desde 2015 que a gente fez, 2014 na verdade, que foi na época do Futebol para a Igualdade que eu conheci ele. De lá para cá ele fala assim, foi no ano passado, ele virou e falou, não, você vai ter que vir porque tem premiação sua. Eu falei, gente, mas não só tem eu que trabalho com futebol feminino. Vamos lá. Aí o Diogo, eu falei, tem mais gente trabalhando com futebol feminino? Não, pra gente só existe você. Você que faz um trabalho voltado para o futebol feminino. Então, assim, eu tô falando para ele que daqui a pouco eu acompanho a Marta, porque eu já tô no 4º prêmio. Aí daqui a pouco eu vou ter que, entendeu? Vou chegar na Marta. Então, assim, um beijo grande para ele. Obrigado pela confiança. É um chamado importante mesmo. E outra aqui, vamos dar um alô aqui pro pessoal, que é a minha sobrinha também, que é a minha sobrinha filha. A minha irmã, ela foi tão puxa-saco que ela botou o nome da minha sobrinha de Débora Cristina, que era para poder, entendeu, ser aquela. Mas é minha filha também, porque eu criei ela até os 7 anos, né? Depois ela teve que ir lá para ficar com a minha mãe. Mas é o meu xodó também, é a minha filha, é minha razão de vida também. Vários amigos aí na live, Demiê tá aí, vamos dar um alô pro pessoal aqui. Uma galera que acho que gente, não é muito se tiver importante. alguma pergunta que a gente não respondeu, que vocês estão, repete, porque a gente vai subindo aqui, eu não Bisquete entrou aqui também. O Bisquete é um time 100% gay, que eu fui treinadora, né, durante 3 meses para eles, antes do Gay Game, que é um mundial de adversidade. Então a gente está aí vamos trabalhar junto aí, se Deus quiser, para o ano que vem, com a Copa, né, que a gente tem algumas coisinhas que eu tenho que fazer, que não deu para fazer esse ano, como a Copa das Mulheres, que para a comemoração do mês de março, isso aí, se Deus quiser, no ano que vem vai sair. E logo em seguida a gente vai ter a Copa da Diversidade, que é uma Copa que vai abrir para todo mundo, entendeu? E se Deus quiser, se a gente conseguir parceiros, vai ser melhor ainda. Mas estou aí fechando com o Alligator também, que está aqui presente. O Alligator, o Bisquete, que são times da LGBTs, entendeu? E a gente vai fechar uma galera aí legal para poder abraçar esse grupo, né, do pessoal da diversidade. Então a gente vai ter jogo masculino, o masculino para competição, feminino para competição, e a gente vai ter um terceiro grupo, que é o terceiro social misto, que aí vai poder jogar anãos com surdo, hétero, lésbica, gay, entendeu? Todo mundo junto. Esse grupo vai ser um grupo que ele vai ficar, a gente vai chamar de grupo misto, né? Então, assim, vamos poder jogar homens e mulheres juntos, entendeu? E aí vamos para aí que o Barbosa deve entrar aí também com o time misto, que a gente já fez uma partida mista, foi muito bacana, foi quando eu conheci eles. Então, assim, promete para o ano que vem. Não, muito importante. Inclusive, já queria agradecer ao campeonato por essa oportunidade de colocar a gente em contato, né? E com a Leda, que eu não conhecia, enfim, que a gente pode pensar várias coisas para a gente poder potencializar, porque eu acho que hoje é muita resistência, né? A defesa do futebol feminino
da várzea ou profissional, porque acaba que é uma paixão mesmo, porque a possibilidade de ter algum tipo de sobrevivência através disso, ela é pequena para muitas meninas, né? E perguntaram aqui, como é que a gente pode melhorar o campeonato, né? Eu não sei muito, assim, eu sou uma verdadeira perna de pau, em que parece que eu jogo umas bolinhas por aí. Eu fui atleta de handebol, estava falando para a Cris mais cedo que eu fui atleta de handebol, atleta da natação, mas nunca fui de jogar bola, não. Mas eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas, assim. Enfim, o campeonato de várzea, né, o Barbosa, por exemplo, as pessoas têm outras profissões, muitas vezes, e têm outras responsabilidades. E eu acho que tem que pensar mecanismos, primeiro, fazer debates como esse. Eu acho que já é uma iniciativa para atrair mais mulheres, né, para poder, enfim, jogarem e tal, e se interessarem, mas eu acho que, por exemplo, uma coisa que seria interessante, talvez, não sei nem se a Cris acha que eu estou falando uma grande besteira, mas é uma coisa que a gente faz muito, inclusive na torcida a gente está debatendo isso, que é pensar, quando a gente fizer os campeonatos, enfim, ou eventos, quando a gente faz churrasco, essas coisas. Eu fui para o Chile, na Libertadores, né, e aí lá eu participei de um evento da Logia Barro, que era um festival de música, enfim, da torcida lá, enfim. E eles, o que eles fazem durante esses eventos? Eles fazem tipo uma creche, um espaço infantil no evento, porque aí as mulheres podem participar mais. Porque muitas vezes, quando os homens saem para jogar bola, a criança fica com alguém, né? Então, essa troca da criança ficar, das mães jogarem bola, por exemplo, né? Que não são profissionais, mas que querem jogar um campeonato de várzea, por exemplo, é uma coisa a se pensar. Então, talvez pensar um espaço que um campeonato que tenha, por exemplo, um lugar para que as crianças possam ficar enquanto as mães estão jogando. Enfim, não sei se estou falando besteira, porque também não é a minha área, mas eu acho que é uma iniciativa que o Barbosa, como é um campeonato pioneiro em várias coisas, poderia tomar. Eu acho que... Olha, eu acho que a gente pode sentar lá com o Jonas, com a Rafa, entendeu? E ver isso, porque assim, eu faço isso quando eu normalmente festejo alguma coisa, né? Alguma data, a gente sempre bota as mães para participar. Sempre que eu vou lá para minha roça, né, lá para Nascença, o nome da minha roça lá, interior do Rio Grande do Norte, se chama Nascença, né? Então, assim, quando eu vou para lá, logo no início, as crianças, eu chegava naqueles voos, né, coruja, porque a gente é pobre, não pode andar de avião no horário normal, né? E eu chegava de manhã cedo, de madrugada, né? Então, de manhã cedo já chegava aquelas crianças que eram filhos dos meus colegas de infância, que nem sabiam o meu nome, mas eles estavam lá na porta da minha mãe perguntando se a minha filha se a filha dela já tinha chegado, né? Porque eles sabiam que eu ia dar futebol, né? Eles sabiam que eu ia botar eles para jogar. E da última vez que eu fui agora, eu fiz um festival de travinha, e eu envolvi todas as crianças ali, então os pais, então ficava assim, todo mundo ali do lado de fora, né, do espaço, então tinha aquela coisa do sacolezinho, do pirulito, das coisas, trazendo para eles, então assim, foi muito bacana. E eu gosto, sempre que eu vou, eu gosto de fazer essas coisas, né? Então mandar um abraço aqui pro Lenils, que é uma dessas crianças que hoje joga no ABC de Natal. Então assim, é um menino que tem um futuro muito bacana pela frente. A Gleide, ela é presidente da Associação de Surdos de Camaçari, na Bahia, tá aqui também. Um abraço grande, Gleide. Bom ver você aqui. Gente, quem eu não falar o nome não é porque eu tô esquecendo, não. É porque a gente não enxerga aqui, entendeu? Sim, essa letra branca... A minha irmã... ainda vem a letra branca, né? Aí a minha irmã também tá aqui. Um beijo grande. Espero que se a minha mãe estiver vendo aí... Mãe, um beijo grande pra senhora. Saudade. Entendeu? Não vejo a hora, menina, desse negócio da pandemia acabar para eu ir ver meu povo, entendeu? Eu fico vendo a foto só de São Januário aqui, a pessoa fica postando, dá uma saudade. Mas assim, eu acho que... O que mais que perguntaram aqui? Então é isso. Então acho que essa coisa de ter mais mulheres, esse é sempre um desafio, né? Em vários lugares masculinos. Alguém falou, comentou aqui, já teve caso... O Antônio tá dizendo assim, é do Cinefute ele, né? Que é o Antônio do Cinefute. Cristina é bola de ouro. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Vamos ver se a gente consegue, né? Obrigado, tá me chamando para ser do Soviet. Gente, eu sou um desastre. Vocês não sabem o que vocês estão querendo para vocês. Mas você está me convidando Carol, aí. Eu acho que já podemos deixar aqui, entendeu? Assim,
que no próximo evento que eu fizer, você vai levar a galera, entendeu? Não importa se é do Vasco, a gente vai... De repente, a gente tem uma reunião com as meninas de todas as Nossa, muito torcidas, que a gente importante. possa fazer isso e abraçar. E, de repente, a gente mostrar ali que existe uma torcida feminina, que existe, entendeu? Todos os times têm uma torcida feminina. Eu vou entrar em contato com a Cris, lá do Fluminense, que eu acho que ela ainda deve estar à frente da torcida do Fluminense, entendeu? É uma torcida feminina do Fluminense. Vou ver se ela ainda está. Se ela tiver, vou falar com ela também. Vamos tentar fazer um movimento legal, entendeu? Cara, é só juntando forças, entendeu? Com pessoas que realmente pensam na evolução do futebol feminino, das mulheres no futebol, é que a gente vai conseguir alguma coisa, entendeu? Não adianta só. A gente vê aí pessoas que falam assim, não, eu amo futebol e eu amo futebol feminino, eu vivo do futebol feminino, mas não vive para fazer nada. Então, assim, não adianta, né? Desse jeito não adianta. Desse jeito é a mesma coisa que você falar que não existe futebol feminino. É muito difícil, entendeu? Então, Mas vamos juntar aí uma galera do bem que queira fazer, entendeu? A diferença. Porque eu sou assim, Carol. E eu tenho um defeito muito grande. Eu gosto muito de fazer aquilo que as pessoas acham que ninguém é capaz de fazer, entendeu? Então, assim, eu vou muito nisso. Então, assim, eu fiz o primeiro fórum em 2013 e ninguém nunca tinha feito, né? Aí fui lá, fiquei quase um ano tentando achar as meninas do futebol daquela década, entendeu? Da década de 80. Achei quase 20 meninas. Fiz homenagem para elas no fórum. O fórum foi voltado praticamente para elas. A gente ficou assim, fez uma linha do tempo onde a gente achou meninas jogando futebol desde 1909 a 2013, quando a gente estava fazendo. Aí a gente fez uma linha do tempo assim no corredor, cara, que ficou show de bola. A Lúcia foi uma das palestrantes que falou sobre futebol da década de 80, então assim, foi muito bacana. Mas a gente não teve todas essas meninas. Eu falo assim que de 2013 para cá, a gente conseguiu trazer elas de novo, entendeu? E evidenciar, né? Porque faltou, elas jogaram, foi o maior sucesso, foram, né, donas da primeira prata da seleção brasileira, mas ficaram esquecidas, ninguém lembrava mais delas. Eu nunca tinha ouvido falar nas meninas. Eu não sabia nem que existia uma seleção brasileira até 2013. Então, assim, quando a gente foi pesquisar, cara, foi muita luta, foi muito sacrifício. Eu cheguei a achar as meninas através da Rose do Rio, que é uma militante do futebol feminino lá da década de 80 também, e foi atleta, né? Ela só não chegou na seleção brasileira, mas ela foi. Então, graças a ela, eu achei essa galera, entendeu? Então, assim, consegui. Hoje eu conheço bastante delas, como a Leda, e tem a Iracema, entendeu? Que foi do Radar, aquelas meninas do Radar, quase todo mundo eu achei, entendeu? Então, assim, foi muito bacana mesmo. Dá um abraço aqui para a nossa preparadora física do Corinthians, que está aqui, a Luana Paula. Obrigado, Luana, beijo. Uma amiga também aí que vem de sempre. Não, então, legal. O pessoal aqui do Ingreve, né, que é um time lá de São João de Meriti, está perguntando se eu dou aula em São João. Sim, eu sou professora lá no Murilo, conheço uma galera do Ingreve aí. E lá no Murilo, inclusive, tem a Liliana também, que é professora lá de geografia, enfim, que também participa do Vasqueiras contra a Sede, enfim, então podemos bater uma bola e conversar bastante aí em São João de Meriti. Mas alguém falou aqui que já teve episódios de assédio e de desrespeito às mulheres em campeonatos nos Jogos do Barbosa. E assim, eu me estranharia se alguém viesse aqui me contar que não teve, porque... Que não teve, isso também. Poxa, a maioria das... Assim, ó, a gente tá lá dando aula, eu dou aula, né, e eu tenho a Ana, que é a minha sócia, né, que é a pessoa que fundou o Estrela junto comigo. E ela que fica lá naquelas anotações, ela é psicóloga, ela é tudo, ela é que costura a bola, ela é que faz, entendeu? Essas coisas assim. E ela tá na beirada do campo, né, conversando com as meninas, fazendo coisa, e o pessoal passa. Poxa, essas meninas deviam estar em casa lavando roupa, tá aqui jogando futebol, parece um homem. A gente escuta muito isso, entendeu? Então, assim, o machismo... E foi isso que me levou a trazer os meninos pro futebol junto com as mulheres, foi quando eu comecei a trabalhar a questão de gênero. Então, eu fui para as políticas públicas, durante aquela ali
2015 para cá, entendeu? 2014, até de 2013 para cá, a gente começou a mexer com políticas públicas, participar, para saber como que a gente podia agir, entendeu? Nessas situações e poder trabalhar a questão de gênero com os meninos. Na maioria das vezes, os meninos que chegam lá no Estrela pela primeira vez, eles estranham ter que jogar com as meninas, entendeu? E não tem essa assim, ó, vai entrar os meninos e depois são as meninas e depois são as crianças, não. É todo mundo junto, até adulto joga junto com os meninos de 10 anos, entendeu? É óbvio que você não pode fazer isso à toa, né? Você tem que estar lá, tem que ser uma profissional que você sabe cada, entendeu? Cada segmento que você tem dentro de campo e você sabe a quem que você tem que chamar a atenção para ter cuidado. Então esse cuidado a gente tem, entendeu? Tanto que os meus meninos mais velhos, eles jogam normal com os nossos pequenos. As meninas ficam perturbadas quando as crianças estão jogando com elas, porque elas não podem entrar duro, mas eles não querem saber, eles entram duro, eles machucam, entendeu? Ele tá me machucando, eu falei, olha o tamanho dele e olha o teu. Aí a gente vai, entendeu, conversando, então isso vai gerando, assim, quando isso no início, depois a coisa vai ficando legal e eles jogam junto e fazem, entendeu? Então, por quê? Nós não trabalhamos alto rendimento, nós fazemos um trabalho social, é um trabalho de recreação, entendeu? Você está ali para se divertir, não está ali para ficar pensando o que você... Lógico que quando tem competição, entendeu? Trabalha para você, se você quer ter um resultado, você trabalha para que você tenha esse resultado. Se você não tiver, mas a gente trabalha essa questão também, porque o que a gente trabalha é que a gente tem que participar, né? A participação, ela tá acima de tudo. Depois é que vem, isso o ganho, né? Você ganhar uma partida, você deixar, isso é consequência do que você fizer em campo. Então, é muito trabalhado. E assim, o Estrela não é só campo, né? A gente também trabalha fora de campo. Então, assim, a gente tem um grupo de psicólogas que são do projeto Reciclando Mente, que faz um trabalho também com a gente de vez em quando, que reúne eles ali no campo, entendeu? Fica todo mundo reunido. Aí tá todo mundo com papel e lápis escrevendo, entendeu? Fazendo alguma coisa ali, nada... E aí o pessoal passa às vezes e fala assim, ué, isso é uma escola de futebol ou estão fazendo... Então, assim, tem muitas coisas. Às vezes tem umas atividades que eu colocava assim, o jogo, né, a movimentação com a bola na mão, né? Então você fica parecendo que você está jogando basquete, né? E aí o pessoal, isso é futebol ou é basquete? Então, assim, existe pegadas, assim, entendeu? De metodologias que o pessoal não entende. E sem contar que, assim, no aterro do Flamengo, cara, o pessoal só vai para jogar bola, né? Sempre foi assim, o pessoal só vai para jogar bola. Quando eu comecei ali, que eu comecei a dar treino, que eu comecei a botar, a gente fazia, como a gente não tinha dinheiro para comprar material esportivo, os nossos primeiros materiais, Carol, foi de aquela borracha de AVA, né, que chama? EVA. Emborrachado, EVA. Uhum. Nossos cones, todos foram feitos daquilo lá. Então eu tinha tartaruga de EVA, conezinho pequeno e cone grande. Dava aquele vento, eles saíam tudo rolando, mas a gente pegava, botava de volta no lugar, e até hoje eu ainda trabalho com esse material. Quando eu vou dar aula na praia, na areia, é esse material que eu levo, porque eu tenho que carregar, eu não tenho carro, tenho que sair arrastando meu carrinho com as coisas, entendeu? Então, assim, e aí a gente começou a dar atividade. Hoje, todo mundo dá atividade, a gente tem escolinhas no aterro, entendeu? Que faz atividade física, entendeu? Acabou aquela coisa lá, lógico que tem os peladeiros que chegam, vão lá e vão só jogar, entendeu? Mas agora já tem bem mais projetos, entendeu? Tem mais, o pessoal, até os times femininos, eles treinam antes de jogar, entendeu? Isso foi muito bacana. Sim. A gente conseguiu fazer isso também. E por aí vai, entendeu? Enfim, eu acho que essa experiência do assédio, enfim, nos campeonatos, né? O pessoal está falando aqui, né? Até mesmo os times que são desconstruídos e tem essa... a gente costuma falar muito sobre isso, né? Porque o ambiente é um ambiente... O futebol é um ambiente masculino, é um ambiente machista. E é impossível um campeonato de futebol, mesmo que tenha uma outra perspectiva, que seja de várzea, fugir completamente disso. E faz parte de uma luta. E aí eu sempre resgato as experiências coletivas minhas, né, que eu tive enfim, nos espaços que eu passei.
Porque eu acho que é importante. Muito difícil trazer mais mulheres para o campeonato. Eu acho que a Cris deu falar um pouco sobre isso, eu concordo, né? Você pisar no gramado, ou pisar numa quadra para jogar futebol, futsal, é o final, assim. Existe todo um processo. Os homens que jogam bola, eles ganharam uma bola quando pequeno, eles jogaram bola com o pai, jogaram bola na educação física. Na metade da quadra, que a gente estava jogando queimado, vocês estavam jogando bola. Então teve um processo que fez com que vocês chegassem hoje ao campeonato de várzea, a querer jogar e tal. As mulheres não vivenciaram esse processo, a maioria delas, né? A maioria das mulheres não tem a oportunidade de encontrar a Cris no meio do caminho. Então, assim como eu não tive, entendeu? Assim como eu não exatamente. tive. Entendeu? Eu faço aquilo que eu não tive. Você sabe que teve uma vez que eu escutei de um... Tá. Eu escutei de uma pessoa da CBF, né? Eu não vou citar nome nem local, mas ele virou para mim e falou assim: vem cá, por que você insiste tanto no futebol feminino? Por que você teima tanto com o futebol feminino? Você teima tanto e faz as pessoas teimar junto com você. Eu falei assim: olha só, eu não consegui, né, ser atleta como eu queria, né, como eu vim aqui para ser. Então, se eu não conseguir, eu vou fazer de tudo que eu puder dentro do esporte, para que quando eu morrer, quando eu for lá para cima, né, Deus me mande de volta como atleta, porque eu já trabalhei bastante aqui para isso, entendeu? Estou trabalhando para isso. É por isso. Porque se você está pensando que eu vou ganhar dinheiro, eu não vou, eu tiro do bolso para manter o Estrela. Então não é por causa de dinheiro, é porque eu amo futebol, o meu amor pelo futebol ele é maior do que talvez qualquer coisa. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim: você troca de sair comigo por causa de uma bola. Quando você se for, teu caixão tem que ter uma bola, não vai ter jeito. Eu falei assim: não, porque até mesmo quando se trata, né, vou mandar uma mensagem para você. Aí ela falava assim: eu vou mandar em formato de uma bola que é para você ler, entendeu? Então, assim, de tanto, né? Mas é a vida, Carol. A gente vai levando, a gente tem uns espaços aí que a gente precisa avançar mais, entendeu? Acho que tanto você na arquibancada quanto eu no campo, entendeu? A gente tem uma ferramenta que é o futebol, que a gente tem que usar ela a nosso favor. E isso não depende também só da gente, a gente tem a iniciativa, é o que eu falo para minhas atletas. Meus 50% eu cumpro, né, eu faço. Mas a gente precisa dos 50% delas também para que a gente possa avançar, né, e trazer esse debate, começar a fazer esses debates, entendeu? De mulheres na arquibancada, mulheres em campo, entendeu? Isso tudo tem que vir realmente para debate, entendeu? Em várias ocasiões, que é para que a gente possa estar se afirmando, né, nesse papel que é meramente ainda estipado para homens, entendeu? A gente está avançando, mas ainda está muito longe. E para isso ainda tem muita luta. Talvez o que a gente consiga não seja para a gente, né? Para mim, para você. Mas para as que vêm por aí, para as que, né, futuras atletas que estão vindo por aí, entendeu? Eu acho que é muito importante reconhecer isso. A gente faz Você estava falando aqui, né? Montei o fórum, e aí não descobria, não sabia do time. Porque a gente não precisa falar mais sobre isso, né? Porque no VCA, né, lá na torcida também, a gente tem feito um esforço de resgatar as mulheres que tiveram na luta esses anos em defesa do futebol, participando de torcidas, porque elas existem. A gente que invisibiliza a existência delas. Então é importante mesmo, a importância dessa live, de iniciativas como essa, é da gente resgatar essa história. Vamos lembrar, que eu não sei qual foi o ano, mas até a ditadura, até a metade da ditadura, se eu não me engano, existia uma proibição oficial de mulheres jogarem bola no Brasil. Sim, não é que as mulheres foram desestimuladas, não é coisa de menino. Uhum. Existia uma proibição legal no Brasil de jogar bola. Então, eu entendo, respondendo que o pessoal perguntou, como é que a gente faz para colocar mais mulheres? Eu acho que a gente tem que ser criativo, mas eu acho que é um processo também da gente estimular novas direções. Talvez seja o caso da gente, o Barbosa também estimular mulheres jovens, porque eu que tenho 32 anos, hoje sou uma perna de pau, posso aprender a jogar alguma coisa? Posso. Mas a gente precisa, vocês que são pais, por exemplo, que jogam no Barbosão, vocês estimulam as filhas de vocês a jogarem bola? Vocês deram uma bola para elas? Ou vocês dão só para os meninos? Porque é óbvio que a gente quer resolver o problema do agora, trazendo mais mulheres pro campeonato. Eu acho que isso é muito importante. Uhum. E é uma coisa que acabar o tempo. O Instagram não avisa não que vai acabar?
Fala aí, gente, que a gente vai falando, a gente nem... Se acabar, a gente volta, tá, gente? Não, Pode eu posso deixar. acabar, mas é porque eu pensei que eles me avisavam. Não, acho que tá Mas eles não estão me 29. avisando, não. Não? Avisa aí, Eu acho que eu Rafa. vou fazer o Manda aí quanto seguinte. tempo a gente tem. Não, tá acabando, Olha, falta menos de 5 minutos. se Eu vou fazer o a seguinte, gente, eu vou a encerrar gente vai e a gente falando. abre de novo. Porque a gente não é daquelas que é derrubada, não. A gente derruba antes, entendeu? Não, eu vou fazer o seguinte, eu Então, vou derrubar então e a gente volta. gente, volta aí que a gente Vou vai voltar, tá? voltar aqui o assunto e Rapidinho, falar de mais rapidinho. coisa boa. Beijo, Peraí. Lúcia. Estamos voltando. Cadê? Muito difícil, gente. Aproveitei para pegar uma água. Estamos aqui, gente, voltando para a live. Chamar aqui a Cris para a gente continuar debatendo as mulheres e o futebol. Ai, será que eu já convidei ela? Ah, não, peraí. Agora foi. Estamos aguardando a Cris, a gente tá falando sobre... Aí, voltamos. Voltando. Esse negócio de derrubar não é com a gente, não, rapaz. Nem no Ai, meu carrinho, Deus. nem no carrinho Tô a gente aproveitando cai. pegar uma água. Sem dúvida, velho. Mas voltando ao que a gente estava falando. Hum. Então, é difícil a gente pensar em... Porque é isso, a gente também quer resolver o problema disso. Ah, mais mulheres jogando campeonato. Então, eu acho que é um desafio mesmo. A Cris pode talvez dar mais dicas do que eu, profissionalmente, né? Mas eu acho que a gente também tem que entender que é um processo histórico, estrutural da sociedade e que a gente vai ter muita dificuldade de resolver agora. Alguém falou aqui, agora os comentários ficaram lá, né? Mas alguém falou, a gente chama muitas companheiras, amigas para jogar no campeonato e elas não vêm jogar. E é isso, a gente tem que continuar estimulando. E aí talvez pensar esses espaços infantis, talvez pensar algum tipo, não montar um time de mulheres, mas quem sabe fazer alguns treinos de mulheres que se interessam. Eu, por exemplo, me animaria talvez de fazer uns treinos que a gente aprendesse aí conceitos básicos, né? Passe, enfim, cruzamento, e coisas simples que ninguém ensinou pra gente, né? Então, e aí depois a gente conseguir se inserir no campeonato. Chegar a participar de um campeonato, eu acho que uma parte, né, da história. Fora, Mas tem isso toda uma E isso é estimular, entendeu? Porque quando você coloca pais e mães, né, fazendo aquelas atividades, você estimula filho. Então, assim, às vezes a menina tem vontade de jogar, mas não joga porque nunca viu o pai jogar, nunca viu a mãe jogar, a mãe nunca liberou, nunca deu uma bola. Eu, eu sou assim, eu sou irmã de 9, né? Lá em casa somos 10 homens e 10 mulheres, né? E eu era a única que jogava futebol. Até meus irmãos tiveram que aprender futebol comigo, né? Então, assim, e quando a minha mãe chegava, né, a gente mal tinha brinquedo, então a gente só tinha brinquedo final de ano. Quando chegava final de ano, assim, é que nossa mãe comprava, né, o brinquedo pra gente e brincar. Só que nunca me interessou o brinquedo das meninas. Eu brincava com elas, mas a minha cabeça estava lá no carrinho de rolimã, na enxada puxando a terra, entendeu? A gente fazia carrinho de lata de leite ninho, passando, entendeu? Fazia aquelas coisas para poder sair puxando né, na areia. Então, assim, era essas brincadeiras que eu gostava. Então, ainda tinha assim, para você ter uma ideia, eu era tão líder dos meninos que, assim, a minha mãe, ela nunca se incomodou com essa coisa, assim, teve preconceito. O meu pai era super machista, mas ele nunca teve preconceito de eu jogar bola, nunca me impediu de jogar bola, nem minha mãe. A minha avó, que de vez em quando pegava um cabo de vassoura, e ela corria atrás de mim falando que eu não ia jogar bola. Então, assim, e aí, às vezes, para poder a minha mãe não perder totalmente a moral, minha mãe falava assim, você só vai jogar se você fizer as suas... A gente tinha tarefas, né? Então, uma lavava a louça, outra varria a casa, aquelas coisas todas. E aí, quando era minha tarefa, os meninos é que iam fazer para eu poder ir jogar com eles. Entendeu? Eu não precisava fazer, eles mesmos que iam fazer. Porque eles queriam que eu fosse lá para jogar com eles. Então, assim, sempre tive essa liderança.
E essa coisa do preconceito eu já escutava mais das amigas da minha mãe, né? Quando o meu avô era cultivador de mandioca e fazia farinha, né? Então tinha aquelas pessoas que ficavam lá raspando mandioca, aquele negócio todo, e elas falavam, Salete, tira tua filha lá do meio dos homens, parece um macho, entendeu? Então tinha essas, né, essas explanação das amigas da minha mãe, que eram as mães dos meninos que estavam comigo lá, entendeu? Então, assim, havia mais deles mesmo do que da minha família mesmo. Então, assim, nunca teve, assim, essa coisa do preconceito, graças a Deus, entendeu? Mas eu também sempre fui muito terrível, entendeu? Eu nunca deixei ninguém ficar muito falando o que eu faço ou deixo de fazer. Eu tenho esse defeito, assim, que pra mim, hoje em dia, quando eu penso nele, já não penso nele como defeito, eu penso nele como atitude, entendeu? Como uma pessoa empoderada e uma pessoa que sabe o que quer e busca, entendeu? Vai atrás daquilo que quer fazer e isso, sabe? Eu paro, quando eu quero uma coisa, eu vou atrás dela, eu vou estudar como é que eu vou fazer, eu vou em cima, entendeu? Às vezes eu esqueço até de mim mesmo, mas eu vou em cima daquilo e quero fazer, e foi assim sempre. Então, não tive esse preconceito. Um beijo aí para Maria de Lourdes, que é uma das coordenadoras do Estrela Nova, tá aqui presente, entendeu? Pelo menos eu vi lá no início, né, quando a gente estava falando. Aí, Então, mas... Dá uma olhadinha quem a voltou gente... aqui. Não, então, alguém na outra live falou salve Carol da UERJ, mas eu agora não consigo ver mais quem era. Eu estudei na UERJ, tenho muito orgulho de ter sido formada pela universidade pública. Enfim, foi um espaço muito importante. Mas voltando ao assunto aqui, eu estava lembrando, a gente na torcida, né, faz campeonato também, né? Então, uma torcida contra a outra, ou até dentro da própria torcida dos núcleos de bairro. E alguns anos a gente vem conseguindo ter mulheres jogando. Eu não sou das que jogam, né? Eu sou mesmo da torcida mesmo. Fico, inclusive, na torcida, nos campeonatos da torcida. Mas é isso. O futebol ele é um ambiente que não é isso, não é o jogo em si. É o jogo em si. Alguém falou aqui, seria muito importante, que o futebol é muito importante também para a sociabilização, né? Isso. Eu não, né? Sim, O Gilmar sim. Mascarenhas. O Gilmar Mascarenhas, que alguns devem conhecer, que foi um pesquisador geógrafo, professor da UERJ, faleceu no início do ano, enfim, um grande pesquisador do futebol, ele dizia que o futebol é a grande cultura popular brasileira, né? Você vai, né, em qualquer cidade do país, você vai ver numa pracinha, uma escola, uma igreja, uma delegacia e um campo. Às vezes não é um campo, mas é um espaço em que as pessoas vão jogar bola. Então, existe o samba. O samba é uma cultura que existe em vários lugares, mas tem cidades que não é muito samba, é o forró, enfim, é o axé, enfim. A cultura brasileira é muito diversa, mas o futebol ele é presente em várias cidades. Então, é muito ruim que as pessoas digam que nós, mulheres, não podemos fazer parte disso. Seja na arquibancada ou no campo, né? Então a gente. E dizem isso pra gente hoje ainda, né? Esse cara que puxou meu cabelo, que eu falei no começo, aí ele falou: se você não quer que eu fale com você, por que você tá aqui? Eu falei: ué. Ele chegou a falar isso pra mim: porque se você não aceita conversar, interagir, por que você tá aqui? E eu tava saindo correndo, porque era Libertadores, jogo acabou quase meia-noite, eu tinha que trabalhar, eu dou aula em São João de Meriti, como o pessoal aqui lembrou, moro em São Cristóvão, na verdade eu moro aqui no bairro Vasco da Gama. Moro aqui em frente, eu saio 5 horas da manhã, eu tenho que pegar uma Kombi, depois pegar o metrô para ir para Pavuna, enfim. Então eu tava correndo. Então, assim, a gente tá ali, enfim, não é para isso. E no jogo seguinte, o cara deu um tapa na bunda de uma amiga minha, fora na hora da comemoração do gol, que os caras, tipo assim, se aproveitam da comemoração para passar a mão em você. Então, e fora que você ouve, né? Não é para você isso é muito chato, que você né? falar, eu não ouvi coisa de menino, tá parecendo um moleque. Então, é muito ruim que a gente não possa ter essa experiência, a maior experiência cultural do Brasil. Jogando, torcendo, participando. Então, eu acho que é um aspecto da luta democrática, né? A gente poder dar igualdade da gente participar. Enfim, quando a gente fala, né? Porque hoje em dia a gente parece até clichê, mas a gente fala assim, né? Que uma mulher empoderada é aquela mulher que tem atitude. E às vezes as pessoas entendem isso como se você tivesse que ter atitude agressivamente. Não é isso, entendeu? Ser empoderada não é você ter a atitude de chegar a bater de frente e querer brigar, né? Você tem que ser inteligente para poder você rebater
uma atitude insana dessa, entendeu? Então, assim, como a gente fala assim, quando você está em campo, você não joga só com o pé, você tem que jogar com a cabeça também. E a mesma coisa é fora de campo. A gente não pode ficar achando que a gente rebatendo aquilo de forma agressiva da mesma forma, a gente vai estar agregando, entendeu, conhecimento àquela pessoa sem noção. A gente tem que mostrar o conhecimento para aquela pessoa para que ela não repita o erro, entendeu? Então, assim, eu acho que é assim que a gente desconstrói essa ignorância, entendeu? Essa falta de educação, porque é a falta de educação, porque não é escrúpulo. Às vezes a pessoa é até uma pessoa bacana pra caramba, mas naquele momento ali que ele acha que ele aprendeu, e eu também, Carol, eu acho que assim, a gente tem uma culpa muito grande nisso. A gente como, eu falo agora no sentido de, a gente como mãe, né, que dá educação ao filho, entendeu? Então, a partir do momento, aí teve aqui o menino falou assim, mas socialização, o projeto social é muito, entendeu? O tempo inteiro o Estrela Nova ele faz essa associação, ele desconstrói, ele tenta desconstruir as coisas, entendeu? E por isso que a gente não faz o futebol por fazer o futebol. A gente usa o futebol como uma ferramenta, entendeu? Então essa ferramenta é para desconstruir essa coisa que vem lá, entendeu? Dessa que já vem enraizado, né? De uma certa forma, porque aí uma vez eu escutei uma coisa tão insana que eu falei assim, eu tive que responder, né? E aí a pessoa falou, mas a mulher nasceu da costela do Adão. Eu falei, e daí, cara? Vocês deviam estar felizes, porque a partir do momento que a gente nasceu da costela do Adão, e aí eu fui insana também, né? E a partir do momento que vocês só conseguiram colocar filho no mundo porque a mulher estava ali, porque vocês iam fazer em quem? Em vocês mesmos? Então, assim, sabe, é uma atitude insana também, porque não é a resposta para se dar, entendeu? Mas aí você tá tão irado ali que você acaba respondendo, entendeu? Então não é bem por aí. Eu acho que são várias formas de responder a isso, né? Porque eu acho que, por exemplo, a gente teve uma aprovação de uma lei agora aqui no Rio, né? De uma campanha permanente nos estádios de combate ao assédio. Eu participei, inclusive o movimento Vascaínas contra a Assédio e vários outros meninas de outras pessoas participaram da construção dessa lei, que é uma lei que estabelece uma campanha permanente de combate ao assédio. Enfim, um telão, enfim, uma campanha mesmo. Que eu acho que é um processo pedagógico. Agora, a resposta que a gente dá, isso algumas meninas até falaram aqui, eu acho que depende muito do momento. Eu acho que o ideal é sempre ter um processo anterior de construção, de educação, enfim. Mas eu acho que aí a reação também, entender também a reação da mulher, como você disse, né? Não só no momento de raiva, mas às vezes é isso, não empurra ali na saída do estádio. Como é que você vai parar para explicar pro cara que ele tá errado, né? Às vezes não tem nem oportunidade de explicar, o cara já bateu na sua bunda, e aí a reação a isso são várias. Eu acho que a melhor reação, como eu disse, ela é sempre coletiva. Então, tanto isso, quando eu passei por isso, e já tinha passado várias vezes, e outras meninas passaram, a gente se organizou enquanto mulheres para combater isso permanentemente, né? E aí eu acho que também não é culpa nossa, assim, sinceramente. Porque eu não sei que foi você entendeu mal. Eu digo assim, a construção da gente como mãe, que eu falo assim, não é que a culpa seja totalmente nossa, né? A gente já foi criada dessa forma. Mas que quem é de uma certa forma, essa coisa do machismo, a gente que é mãe, a gente consegue cortar ela ali na criança, no homem criança, entendeu? Então, assim, ele vai crescer. Normalmente, tem alguns estudiosos que falam assim, que o homem que bate na mulher é porque ele apanhou, viu a mãe apanhar do pai, aquela coisa toda, né? Aí vem. Eu também não concordo, tem coisas que também a gente não concorda. Vai muito também, depois que você cresce, você tem que ter atitude, você tem que ter uma outra visão do mundo. Mas ali na construção, entendeu? Hoje a gente, criando essas crianças, você tem que criar elas achando que elas são muito independentes ou são muito cortadas, né? São muito podadas em muita coisa. Então, assim, a gente tem que começar a desconstruir isso que foi construído na infância, quando a gente está ali criando, entendeu? Então, por isso que eu acho que o papel da mãe, ela é muito importante nessa desconstrução, porque entendeu? Eu entendo, não é que eu ouvi ninguém falar, não. Eu entendo que a gente tem, como mãe, a gente tem esse poder de desconstruir isso. Se a gente não desconstrói, a gente vai criar ali uma pessoa, um homem, que ele pode ser uma pessoa agressora,
ou que ele pode ser uma pessoa bacana, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tiro por aí, entendeu? Não, é que eu Não acho é que que tem a uma. gente tenha só culpa. Não, é porque eu acho que talvez. Não, as pessoas estão comentando também um pouco sobre isso. Porque eu concordo com o que a Beca estava falando aqui, né? Primeiro que eu acho que o machismo, ele não tem um lugar só, né, de reprodução. Ele pertence a uma estrutura de reprodução maior. Então, essa criança aprende a ser machista na televisão, aprende a ser machista na escola, aprende a ser machista de uma série de maneiras de reprodução de culturas, né? Na televisão, na novela, enfim, no que pode e que não pode fazer, no que recebe e que não recebe quando é criança. E aí, eu acho que tanto a mãe quanto o próprio pai tem um papel, seja se ele está alimentando o machismo ou até pela sua própria ausência e não combatê-lo. Então, o que a gente vê no Brasil hoje é que muitas famílias brasileiras não têm o pai presente, né? Alguém falou aqui nos comentários um pouco sobre isso. Sim, sim, sim. E aí a gente acaba dizendo a responsabilidade da criação, não só para esse aspecto, né? Para todos os aspectos, é da mãe. E isso recai porque é uma realidade que a responsabilidade do cuidado dos filhos é ainda da mulher, né? Quando, na verdade, Sim, sim. deveria ser uma responsabilidade coletiva. Então, eu acho que tem uma responsabilidade que eu diria que é familiar mesmo, de criar os filhos para uma outra sociedade, né? Mas eu acho que é uma mudança estrutural mesmo, porque mesmo que o pai e a mãe façam é por isso que eu estou falando assim, que nós, como mãe, entendeu? Nós temos esse poder, entendeu? De tentar desconstruir isso. Porque quando você já chega num pai que é machista, que é coisa, é porque ele já teve aquela mãe lá no início, entendeu? Que talvez pudesse ter feito alguma coisa. É lógico que a televisão, as coisas, ela influi muito nisso também. Mas eu acho que também depende muito do ciclo familiar também, entendeu? Porque eu tenho 5 irmãos e a gente não vê televisão, a gente teve uma estrutura familiar pobre, entendeu? Na roça, e a gente tem aí homens, entendeu? Graças a Deus, tenho orgulho dos meus irmãos. Então, assim, é muito, muito difícil. É um assunto que, se a gente brincar, vai ter que ter outra live, entendeu? A gente vai ter que voltar. Então, vamos para a nossa arquibancada, vamos para o nosso campo. E aí a gente é um assunto... Abraço, Viracopos. Obrigado por estar aí. Ó. Vem aí, esse aqui, o Viracopos é um time de masculino do Aterro do Flamengo. Vamos marcar o jogo depois, quando meus surdos estiverem todos arrumadinhos, quando a gente voltar. Vou marcar com você, Viracopos. Quero aprender um pouquinho. Voltar. Nem fala, cara, nem fala. As crianças, elas ficam o tempo todo, professora, vamos voltar. As meninas também eu falo, engraçado, né? Quando eu estava trabalhando normal, vocês faltavam e nem me davam satisfação. Agora que não pode, vocês querem ir. E aí vai. Mas olha, ninguém perguntou mais nada, não. Voltando ao nosso assunto, entendeu? É muito bacana. Eu acho que as meninas, a gente tem uma dificuldade muito grande com as meninas de bairro, com relação à estrutura de torneio, campeonato, entendeu? Quando vem campeonato, muitas vezes ele é caro e a gente não consegue pagar, entendeu? Esses custos, porque a gente depende das meninas também. Então, assim, é muito complicado a gente botar realmente. Então, a partir do ano que vem, a gente já está aí, o Estrela está mudando um pouco o seu foco, entendeu? Mudando um pouco a sua maneira de conduzir isso. E a gente vai começar a fazer umas atividades voltadas para o social, mas assim, com valores social, né? Que a gente possa. Acho que a gente sabe que os times podem pagar, que as meninas podem arcar, para que a gente tenha uns torneios, de repente algumas copas, ou até mesmo campeonato, que possa elevar, entendeu? Um pouco mais e dar visibilidade às meninas de bairro, entendeu? Que é o grupo que eu trabalho, é o grupo que eu sou assim, apaixonada por fazer alguma coisa, entendeu? Por estar mostrando elas. Sempre que eu posso, eu faço eventos no Estrela e chamo, né, as meninas. Ano passado, cara, me desafiaram. Na verdade, não foi um desafio, né? Foi mais um preconceito que rolou e eu me senti desafiada, né? Eu fui convidada para participar daquele projeto que teve da Conmebol lá em Copacabana. E quando eu chego lá com meus meninos e minhas meninas, aí eu vejo que só tem atividades para o masculino. Não tinha meninas.
para as meninas, né? Então, assim, eu tenho uma colega que ela agora é colega, né, mas já foi minha atleta, já jogou com a gente, e ela estava fazendo o projeto, né, ela estava lá como bombeira. E aí ela falou assim, por que não tem feminino? Aí ele falou, porque a gente não achou ninguém. Não, vocês não procuraram. Então, estamos aqui, ó. Liga para ela que você vai ter feminino. Só que eles ligaram para mim, a gente acertou tudo e era para levar os meninos e as meninas. Aí quando eu cheguei lá e falaram assim, descobriram que eu era, né, treinadora da seleção brasileira de surdo, né, que estava no ano passado, eu fiquei à frente da seleção brasileira, né, masculina de surdo, que para a gente, né, para nós mulheres, já é um desafio, já é uma coisa fora do comum, né, tá fora da caixinha, você ser uma treinadora de seleção brasileira masculina, né, isso já é fora. Então, assim, e me pediram, eles queriam fazer a inclusão e me pediram para que eu botasse o time de surdos jogando. E aí eu virei para eles e falei assim, tá, eu boto o time de surdos jogando para vocês e vocês fazem o projeto com inclusão. Em contrapartida, eu quero uma tarde para eu colocar o futebol feminino, um torneio de futebol feminino. Aí eles, acho que como eles sabiam que não tinha muita coisa, né, voltada para o feminino, eles falaram só que só pode ser de 5 anos a 12 anos. Aí eu falei, não, aí também você está querendo muito, mas eu consigo colocar os times aqui a partir do 8 até 16 anos. Fecha para mim esse grupo que aí eu boto. Aí, moral da história, eles fecharam achando que eu não ia conseguir, cutuquei meus amigos, né? Eu tenho uns amigos aí de projeto social, eu falei, quantas meninas tu tem? Quantas você tem? E a gente conseguiu juntar e as meninas, e a gente conseguiu botar 2 times de meninas sub-10, que estão meninas de 8 a 10 anos. Conseguimos colocar 4 times sub-13. Conseguimos colocar 2 times sub-16. E aí aconteceu o festival, né, da Conmebol, e aí ficaram danados porque eu coloquei assim, Festival Estrela Nova no Espaço Conmebol. Ah, você não podia dizer que era do Estrela Nova. Eu falei, como eu que vou fazer? Vocês só me deram espaço. Entendeu? Então, assim, mas aí a gente conseguiu fazer e tal, e ficou. Terminou, eles acharam muito bacana e tal, agradeceram, pô, legal e tal, ficou. E aí eu fui para um seminário na CBF. Quando eu cheguei, eu estava gripada, eu fui lá para a última banca, assim, do auditório, né, e fiquei lá. E aí quando a coordenadora da Conmebol, ela falou, né, apresentou o projeto dela, ela apresentou e na foto do projeto dela, né, na foto da apresentação dela, tinha as crianças do Estrela no espaço. E eu falei assim, olha só, que bacana, legal. Ai, tô vendo. E aí perguntaram, caiu para as perguntas, ninguém quis fazer pergunta para ela, aí eu levantei e falei, né, levantei o braço e falei, eu quero fazer uma pergunta. E aí eu ia fazer pergunta sobre, né, o apoio ao futebol de surdos, né, porque não tem também, é outro desastre também, é outra luta muito grande. E na hora que eu levantei, eu tive uma surpresa assim, muito grande, cara. Ela deu um grito no auditório que eu fiquei assim, eu perdi o ritmo da pergunta, sabe? Porque quando ela me viu, ela apontou o dedo assim para mim. Eu conheço você. 3 dias atrás ela tinha falado com alguém sobre o Estrela Nova e na hora que ela me viu, ela fez todo mundo do auditório olhar para trás para mim. Eu falei, eu conheço você é uma mulher apaixonada por futebol, ela me botou tão lá em cima que eu perdi o ritmo da pergunta, sabe? Mas foi um momento assim de reconhecimento muito grande, entendeu? Que cobre, né? Passa tudo aquilo que você vai lá sofrendo de discriminação, entendeu? Que as pessoas ficam te desafiando porque você é mulher, você não vai poder, entendeu? Você não vai conseguir. E graças a Deus, cara, tudo que eu botei no papel, assim, tudo que eu falei que eu vou fazer até hoje, desde que eu comecei o Estrela Nova, graças a Deus eu consegui. Aos trancos e barrancos, chorando, não, eu consegui, cara. E aí é muito bacana isso. Não, e aí acho que é isso que é importante todo mundo saber, né? Se por um lado a gente tem uma sociedade em que os homens são estimulados permanentemente a jogarem bola, a gente é desestimulada permanentemente. Então, quando a gente, voltando aqui porque eu estava falando do campeonato carioca ou campeonato brasileiro feminino, né? A gente
Mesmo que eu não queira, vamos supor que eu não queira, que eu não goste de futebol, eu vou receber informação sobre o futebol masculino. Eu vou estar com a televisão ligada, eu vou ouvir no rádio, eu vou ver um outdoor, eu vou passar na porta de uma banca de jornal, eu vou ver uma capa que sempre tem algum assunto relacionado ao futebol masculino. Agora, a gente nunca é estimulado a parar para ouvir e entender a história do futebol feminino. Então, é muito importante te ouvir, Cris, ouvir essa história de resistência, que é muito importante mesmo. E a gente também, a cada um, né, nos seus clubes ou times de várzea, pensar em como a gente estimula isso. Isso foi muito perguntado aqui durante a nossa live, né? Como é que a gente faz? Aham. A gente, aqui no Vasco, né, no Vascaínos contra a Sede, e nas torcidas organizadas mesmo, a gente tem feito campanhas permanentes de defesa do futebol feminino. E eu sei que muita gente aqui falou de outros clubes, vi que a gente falando do Corinthians, o Corinthians tem uma outra realidade de futebol feminino hoje, né? São Paulo está em outra realidade. Não, é outro patamar, é outro patamar. É outra realidade. Não dá para comparar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas ainda assim... Desde o Cristiane Deli. Temos um advogado aí que também luta aí nos bastidores com o futebol feminino, muito bacana também. E a gente precisa... E é isso, eu queria agradecer muito ao Rosão por essa oportunidade de colocar a gente em contato, porque a gente precisa... E aí, não só a gente que está de frente, né, nessa luta de defesa, eu, no caso, só no Vasco, mas acompanhando o movimento feminino de arquibancada, mais uma vez, falar para vocês, quem está chegando agora aí, conheçam o movimento feminino de arquibancada. Existe nacionalmente, já teve seu primeiro encontro, que é um movimento muito importante, reúne mulheres de várias torcidas no Brasil inteiro, que estão debatendo não só o futebol feminino, mas também a participação das mulheres na arquibancada. E também procurem saber nos clubes e times que vocês participam quais são as políticas que tem, não política pública, não as grandes políticas, mas as pequenas, até o dia a dia. Aquelas que você convive. Né? Então, por exemplo, quando alguns, não sei se tem sócios dos clubes aí, coloquem na ordem do dia das questões das eleições dos clubes esse tema. A gente agora no Vascaínos contra a Sede, fazendo uma propaganda, a partir da semana que vem vamos fazer todo dia uma live com o grupo político do Vasco, questionando eles sobre quais são as propostas, não só sobre o futebol feminino, mas de combate ao assédio. O que vocês têm a dizer sobre isso? E vamos colocar essas questões. E aí, e cobrar, porque é isso, não dá mais pra gente ter um campeonato carioca que é 2 da tarde. Ano passado, a gente defendeu, por exemplo, foi esse ano, eu já não sei mais que essa pandemia me enlouqueceu. Acho que foi ano passado, no Campeonato Carioca, porque esse ano nem deu tempo de começar, né? Feminino, a gente defendeu muito que a gente tivesse rodada dupla com os jogos femininos nos grandes clubes, né? Então, em vez dos clubes do time feminino do Vasco jogar num campo distante do centro, que não tem, não é um problema sem Nova Iguaçu, o problema é que na Nova Iguaçu não tem transporte, né? Muita gente não consegue chegar no meio da tarde. É um lugar que você não consegue chegar de qualquer jeito, entendeu? Aí é complicado. Eu ainda defendo, Carol, que, assim, desde o início, eu sempre bato nessa tecla e eu acho que ainda é válido. E as pessoas que trabalham aí na gestão do futebol, principalmente no alto rendimento, a gente tem a Flávia lá no Vasco, entendeu? A Cris está aqui também, pode falar isso. Cara, eu defendo muito que teria que voltar, entendeu? Tem que voltar. O Campeonato Carioca, ele tem que ser a preliminar feminina como era antigamente. Então, assim, aí eles vêm com a desculpa de que estraga o campo. Estraga o campo nada, entendeu? Eles usam muito essa desculpa. Isso é a maneira que eles acham de falar que não querem as mulheres jogando ali junto com os homens. E aí eu entro naquela discussão e eu falo assim, o problema do masculino é que, assim, ao invés de... o medo, não é o problema não, o medo do masculino é que as meninas voltem a ter mais ênfase do que eles, porque lá na década de 70 tinha, entendeu? Lá na década de 80 também ainda, foi quando eles viram que o futebol masculino, ele poderia sim, entendeu, correr sérios riscos do feminino ganhar mais posição, entendeu? Perante a torcida, perante o mundo, do que o próprio masculino. Então, assim, a gente vê ali que tem mulheres... Essa coisa do empoderamento, ela começou ali na década de 70, 60, 70, por ali que começou, entendeu? E aí começou
tipo assim, o empoderamento das mulheres em cima disso, porque são mulheres que são decisivas, entendeu? Estão ali brigando, lutando para que você tenha direito. Quando eu comecei a querer fazer os fóruns, né, fomentar sobre o futebol feminino, que a gente já fez o fórum 2013, depois a gente fez 2015, e foi a partir daí que a CBF, a partir da exposição, foi que a CBF começou a procurar a gente para poder voltar a mexer com o futebol feminino. Então, assim, eu tive umas 2 ou 3 reuniões com a coordenadora na época, entendeu? E aonde eu passei todas as informações que eu tinha sobre futebol feminino para ela, indicando pessoas, entendeu? E tudo. Então, assim, esse reinício com o futebol feminino da CBF, ele veio através dos estudos que o Estrela Nova tinha feito. Tanto que eles apoiaram o segundo fórum. Entendeu? A partir dali, pronto, é que eles seguiram sozinhos, e aí nem lembro que Estrela existe, entendeu? Porque é assim, né? Os grandes, eles consomem os pequenos, e depois, pronto, você apaga, entendeu? Mas eu sou muito feliz, assim, sou muito grato pelas aquelas oportunidades que eu tive, entendeu? Eu tive, não vou mentir que eu não tive a oportunidade de colocar as meninas em situações que, por exemplo, naquele jogo naquele amistoso que teve de comemoração, quando caiu o avião, aí teve aquele jogo aqui no Engenhão, 2 das minhas meninas entraram com a bandeira do Brasil naquele jogo, entendeu? Que agora eu esqueci o nome. Foi um jogo de... Gente, me ajuda aí. Foi o jogo para poder comemorar, entendeu? A favor do avião que tinha caído com aquele time lá. Do Chapecó, né? Mas tinha um nomezinho que eles deram pro jogo. Então as minhas meninas entraram. Quando teve as seletivas da seleção brasileira daqui do Rio, eu fui o único projeto que levou as meninas para participar da seletiva, para dar essas oportunidades. Então, assim, elas querem oportunidade, então você tem que gerar essas oportunidades dentro dos projetos. Não adianta você ter um projeto que você só coloca as meninas ali para jogar, aí, tem um torneio ou um campeonato, uma coisa, interesse seu, que eu quero que o meu time apareça, que eu quero que o meu time ganhe. Não, primeiro eles pensam no time, vou levar meu time porque meu time vai ganhar. Então é isso. Acabou o jogo, acabou, entendeu? Mas o incentivo, entendeu? O abraço àquelas meninas, para que elas possam ter visibilidade, para que elas possam ter oportunidade, muito poucos projetos, você conta no dedo os projetos que fazem isso, entendeu? Então, assim, a gente tem alguns projetos que são muito bacanas fora do Rio, aqui no Rio também, entendeu? Tem gente que trabalha com futebol feminino há 30, 40 anos, mas aí você olha o histórico dessa pessoa, desse projeto que trabalha com as meninas, e aí você vê que, poxa, você conta no dedo as ações feitas para que você possa alavancar, fazer com que o futebol feminino, que as meninas tenham oportunidade ou cresçam um pouco mais, entendeu? Assim, são poucos. E aí a gente vai remando aí, a maneira que a gente tem de fazer é fomentar sobre isso. Cara, eu levei um ano para falar sobre futebol feminino no meio das políticas públicas. Quando eu descobri que existia política pública, né, que aí são essas grandes políticas públicas voltadas para o empoderamento das mulheres, para os direitos das mulheres, que isso foi muito grande, foi muito forte no governo agora, né, passado. Então, assim, teve muitas coisas ali que destruíram tudo agora nesse governo novo. Então, assim, eu participei de conferência. Cara, nós fomos o único projeto que participamos do Fórum Mundial de Direitos Humanos em Brasília. A gente estava lá, três pessoas representando o Estrela, no meio de quase 10 mil pessoas. E aí você fala assim, você era o único grupo que falava sobre futebol feminino no meio dessas 10 mil pessoas. E aí? Entendeu? Isso em 2013. Foi logo depois que a gente fez o fórum. Aí a gente ganhou, né, o convite para ir para Brasília e falar sobre futebol feminino. Cara, foi assim, foram 3 dias lá, nesse fórum, que era assim, era uma coisa surreal. 30 e poucos países participando, entendeu? Uma coisa assim de louco. Mas, e aí você fala, e no meio das políticas públicas aqui no Rio de Janeiro, cara, eu levei quase um ano para falar sobre futebol no meio delas. Porque é tanta coisa que você vê, tantos direitos, é tanta coisa errada
que as mulheres lutam, que elas militam para poder... E tinha uma proposta de futebol feminino inserida, errada, totalmente errada, entendeu? Onde elas não olhavam para as meninas que jogavam futebol. E aí, quando foi teve um fóruzinho, né, um seminário, e a coordenadora de direitos humanos, ela estava falando e tal, e eu falei, é hoje que eu tenho que falar. E a mão tremia, porque eu não fazia isso, e eu falei, mas hoje eu tenho que falar. Hoje eu estou na mesa que eu tenho que falar. E aí, cara, eu levantei tremendo, fui lá para a área do microfone, gelada, suando, engasgando, e aí eu comecei a falar sobre futebol feminino. E quando eu falei para essas mulheres que o futebol feminino tinha sido proibido, que a gente não tinha o direito de jogar entre a década naquela década de 40, 70, e aí vem só em 80 que foi liberado muito gradativamente por causa disso e daquilo, cara, elas ficaram tudo de boca aberta. Eu recebi aplausos ali que eu fiquei assim, eu falei, cara, eu suando. E até hoje muita gente não sabe dessa história, né? De que o futebol não é que não foi estimulado que as mulheres jogassem, era proibido. Não. Cara, ó, na exposição que a gente fez em 2014, durante o período da Copa, a gente ficou 55 dias em exposição falando sobre futebol feminino no Palácio do Catete. Né, esse projeto foi feito pela RD, que é a Rede de Desenvolvimento Humano, e a Street Football World, que fez a parte de jogo, né, de atividades. Então a gente tinha ali atividades e tinha debates, entendeu? Tudo. Então teve frequência de artistas, de jogadores, o Petkovic teve lá, o Serginho teve lá, entendeu? Depois o pessoal da coordenação de futebol feminino da CBF também foi, do Ministério estava lá, a Michael Jackson, a Thaís Picatti, teve também a árbitra, a juíza, né, que ela acabou parando de jogar porque foi pousar, né, foi tirada dos campos porque ela pousou para Playboy naquela época, né. Então, assim, tinha a Juliana Cabral também estava lá. E aí foi quando a Juliana Cabral ela jogou com as meninas da década de 80. E quando a gente tomando um cafezinho, né? Eu fui lá pagar um cafezinho para ela e a gente conversando ali, ela pedindo para falar um pouco mais, né? Onde que estavam as meninas, que a gente estava falando sobre as meninas da década de 80. E que eu falei para ela que a Elaine, né? Que foi uma jogadora e tanta na seleção brasileira. Quando eu falei que ela dirigia ônibus, a lágrima dela correu, entendeu? Então, assim, e quando ela foi dar o depoimento dela, que ela falou isso, a lágrima corria, porque ela falou, gente, eram pessoas que eram para estar, entendeu, em outro patamar e não esquecidas. Então, a gente tem mulheres hoje do futebol feminino que representaram a seleção brasileira, que a gente chama são pioneiras da seleção brasileira, né? A gente não pode falar que elas são pioneiras do futebol feminino, porque a gente tem outras pioneiras, que são as mulheres mais velhas ainda, que é lá da década de 70, entendeu? A gente conseguiu trazer no fórum a goleira, uma goleira que era do time de São Paulo, ela estava com 86 anos, né? Agora ela já é falecida, e, cara, você precisava ver a cara dela quando ela se viu ali, entendeu? Assim, foi assim um momento para ela muito bacana. E ela é da década de 50, entendeu? Então, assim, são as famosas meninas de Araguari, entendeu? Então, assim, a gente tem essa turma. Ainda tem uma turma que está aí entre os seus 80, 90 anos, que elas estavam lá, que a gente trouxe, né, no fórum para elas poderem ver a exposição. Então, quer dizer, fórum não, na exposição. Então, assim, essas pioneiras do futebol brasileiro são essas mulheres, entendeu? E aí depois vem as pioneiras da seleção brasileira, que são essas meninas da década de 80, que foi a primeira seleção brasileira que disputou, né? O seu primeiro jogo foi lá em 90, assim, que são várias que tem aí, a Michael Jackson, a Cici, entendeu? A Tafarel, a Leda, entendeu? A Pelé, não vou lembrar de todo mundo não, mas uma renca, entendeu? E muitas que estão assim, a Pelezinha foi o máximo naquela época, e ninguém nem lembra quem é a Pelezinha, entendeu? Ela não aparece. A Fia foi outra também que teve sabe? Então, assim, a história dessas meninas estavam contadas, assim, naquela coisa. E a Iracema, que fez parte do radar, entendeu? Tava lá, assim, a gente conseguiu botar, então foi muito bacana, muito, muito show de bola.
E, cara, eu acho que eu não vou ver outro evento desse nessa vida aqui. Eu acho que eu não vou ver um igual aquele, não. Porque já fizeram bastante. São Paulo está sempre fazendo. Tem o pessoal ali no Museu do Futebol que levantaram a barreira, quebraram a barreira, né? Porque eu fiquei indignada quando eu estive no Museu do Futebol. Aquele museu lindo, cheio de coisa. E aí, quando você chega na parte do futebol feminino, só tinha uma fotozinha que não era de ninguém. Era uma caricatura, assim, mais ou menos do meu tamanho, né? Que eu não sou muito grande. Então, assim, num canto lá e uma fotozinha da seleção brasileira lá, outra cá e pronto. Esse era o espaço do futebol feminino no museu. Como é na CBF, só tem um vitralzinho que tem, entendeu? Só uma partezinha. E eu acho que antes de eu ir embora, a partir dessa vida, eu ainda quero tentar fazer um mini museu de futebol feminino, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro. E, se Deus quiser, vou contar aí com o Cinefute para a gente poder fazer isso, sentar com eles, para a gente ver o que a gente faz. Muito importante resgatar essa história, né? Eu sempre... Eu falei disso aqui algumas vezes, né? E eu sempre falo que é importante resgatar a nossa história coletiva, porque isso também nos fortalece, porque as que vieram antes de nós, né? Assim, e batalharam muito em épocas até mais difíceis, porque essas que vieram antes de nós abriram caminhos pra gente. Então, por exemplo, estava falando um pouco sobre a arquibancada, né? A gente... É isso, tipo, a gente no Vasco e no Brasil e várias torcidas, durante muito tempo a gente não tem... Tinham torcidas que não podia ter mulher, né? Tipo, organizadas assim, né? E hoje a gente tem várias. Ainda é muito pequeno a participação de mulheres, por exemplo, nas diretorias, nas torcidas, à frente dos processos, mas eu acho que a gente vem avançando e vem conquistando. Então, eu valorizo muito a trajetória de quem veio antes, assim, e acho que essas lutas que a gente trava no campo e na arquibancada, elas, às vezes a gente até acha que não, né? Mas trazem muitos resultados que é óbvio que precisa ser muito mais do que a gente já conseguiu até agora. É muito pouco que a gente tem. Pois é, a Lilo, não sei, só aparece os apelidos, né? Tá dizendo aqui que essas enciclopédias dos times também não falam uma linha sobre futebol feminino. Era o que eu tava falando lá no começo da live, né? Então, hoje, aqui tava falando agora, né? Se você, mesmo que você não queira, o futebol masculino ele vai atravessar os seus olhos. Em algum momento. Seja porque você está almoçando num restaurante, num PF que seja, e a televisão tá ligada na hora do jornal e você vai ver alguma coisa do futebol feminino. Ou porque você vai... masculino, né? Ou você vai ver no jornal, ou se você abrir o Google, vai ter lá, ou qualquer site de notícias, você vai ser atravessado. Para você saber a história do futebol feminino, ou você saber notícias sobre o futebol feminino hoje, você tem que ser uma pesquisadora do futebol feminino. Assim, investigar. Sim. Porque é muito difícil você ter essas informações. Então, e aí, é isso, essa batalha que você estava falando, né, que a gente está travando lá no Vasco, e acho que tem que travar, a Tove foi uma pioneira, assim, mas tinham outras figuras, né, que também estavam lá. Minha mãe foi da Tove, por exemplo. Vocês sabem que vocês, entendeu? Por exemplo, lógico que vocês sabem que se vocês são da torcida, vocês sabem por que existe o nome torcida, né? Sim, porque as mulheres torciam os lenços. E eram justamente as mulheres, né? Uhum. Sim. E se eu disser para você que a gente, por exemplo, o futebol feminino, o futebol em si poderia até não existir, né? Talvez. Ou não começado na época que começou. Porque quem trouxe as duas bolas pro Brasil foi a mulher, entendeu? Do fundador do futebol no Brasil. Então ela podia ter jogado aquelas bolas no mar, entendeu? Quer ver, de navio, ela podia ter jogado aquelas bolas no mar. Mas até o futebol, até o futebol, entendeu? Só existe porque as mulheres que trouxeram, a mulher que trouxe a bola, entendeu? Então, se a mulher trouxe a bola, entendeu? Nada mais justo de querer brincar com ela também. Por que não? Entendeu? Poxa, sim. Aí você tem várias histórias, né? De quem trouxe a bola. Eu nunca sei, toda hora alguém. Mas eu gostei mais dessa, que foi uma mulher que trouxe. Mas não, assim, é isso. Eu acho que tem a gente. E aí não tem muita resposta pronta, né? Pra gente desmontar um processo histórico, inclusive estrutural mesmo, que vai desde políticas públicas que impediram a participação das mulheres, impediram objetivamente, até falta de estímulo mesmo, né? Porque então a gente vai ver, a gente sempre ouve isso. A gente busca as mulheres para jogar e as mulheres não aparecem.
tem uma história por trás disso. E acho que a gente tem que ser mais ousado em desmontar isso, né? Então, no âmbito das torcidas, muita gente, eu até achei que essa pergunta ia surgir, não surgiu. Muita gente fala, né, sobre as músicas das torcidas organizadas, que muitas são extremamente machistas e muitas extremamente homofóbicas, né? Eu tocava na bateria de uma torcida que cantava várias músicas, ainda canta, né? E é um processo muito difícil. E aí eu acho... Sim, você imagina, se é difícil dentro de campo, imagina fora de campo, você, entendeu, tá ali brigando por espaço. Teve alguém que perguntou aqui... Beijo, mana Bita! Alguém perguntou aqui no... Abraço grande, obrigado aí pelo carinho. Giovanni, ele é de Camaçari, é intérprete de Libra, e eu falo que ele é meu intérprete oficial, entendeu? Não, alguém perguntou na outra live que a gente fechou algo sobre isso, assim, de como que a gente consegue superar isso, né? E como que a gente é falado sobre o futebol raiz é o futebol que é homofóbico, o futebol raiz é o futebol que é machista. Ah, agora querem mudar o futebol, querem botar um monte de regra no futebol. E, de fato, a gente não pode negar que existe um processo de elitização do futebol, né? Cada vez mais concentração do poder em clubes maiores, esmagamento dos clubes menores, e aí as próprias dinâmicas de organização dos campeonatos, e os preços dos ingressos, e as arenas, e todo um processo de mudança do futebol. Mas, por outro lado, a defesa de que o futebol ele seja popular e democrático é a defesa de que todo mundo possa participar. Então, é uma grande confusão essa de colocar que inclusão de mulheres... Só para terminar. É uma grande confusão isso. E aí, como é que a gente faz na prática, né? Isso o Paulo perguntou. E é uma grande confusão isso. Falar, o futebol popular, o futebol raiz é aquele que exclui mulheres e LGBTs. Não, o futebol popular, o futebol raiz, que a gente quer que tenha mais e mais pessoas, que seja um Maracanã de 200 mil e não de 50 mil pessoas, ele inclui mais pessoas. E para incluir mais pessoas, tem que respeitar todas elas. Como que a gente faz? Não tem uma receita pronta. É muito difícil, você não tem como você estar no meio do Maracanã ou de São Januário e você vai fazer o seguinte, começar a brigar com o estádio inteiro porque as pessoas estão cantando time de viado. Né? Eu acho que é muito importante as iniciativas das federações recentemente de punir, enfim, de procurar punir. Acho que a gente tem que pensar, inclusive, como que são essas punições, porque elas não necessariamente são benéficas, mas de estimular que não tenham mais isso, né? Então a gente é um processo pedagógico. Lá na torcida, por exemplo, a gente começou a discutir isso. Muitas vezes, por exemplo, quando é uma música que a gente acha que é homofóbica, enfim, não quer tocar, a gente simplesmente para de tocar a bateria, deixa a galera tocando, mas a gente não acompanha. Não estimula que continue. Mas, por outro lado, a gente vai ter muita gente pedindo para cantar e vai ter pressão para cantar. Então, o ambiente da arquibancada, o processo de discussão ali, ele precisa de também a paciência histórica do convencimento, porque às vezes a gente pensa assim, nós precisamos ir para a punição. E aí a gente não pode esquecer isso também, só para concluir, que as torcidas organizadas, de uma maneira geral, vivem um processo profundo de criminalização, de muito preconceito que tem a ver com um grande plano de elitização do futebol e de exclusão dos setores populares. Então, quando a gente pensa esse tema vinculado nesse contexto, é importante pensar também como a gente aponta saídas. Eu acho que pensar saídas pedagógicas são muito importantes e é o que a gente vem tentando fazer, né? Pelo menos alguns de nós. Eu acho, Carol, que isso acabaria muito com as preliminares, entendeu? Se essa torcida, elas conseguissem ver o futebol feminino, entendeu? Antes, entendeu? Do time principal, né, que é masculino, a gente, assim, iria conseguindo desconstruir isso, entendeu? Porque aí eles começariam a torcer pelas meninas, entendeu? Porque era o time deles ali jogando, né? Era a camisa deles que estavam em campo. Então eu acho que defendo muito essa bandeira de que se tem jogo se é um Fla-Flu, tem que estar lá, entendeu? Preliminar do Flamengo feminino com o Fluminense, entendeu? Então eu acho que tem que ter uma coisa bem agregada. Você também não pode chegar lá numa torcida de Vasco e Flamengo, aí você colocar Botafogo e Fluminense para jogar. Isso não tem lógica, entendeu? Então, assim, tem que ser uma coisa, e essa organização, ela tem que sair a princípio, entendeu? Da federação, entendeu? Da CBF, da federação, que a federação, ela fala que abraça o futebol feminino, mas ela não abraça. Ela só anda na linha
o suficiente para cumprir com as obrigações que ela hoje tem. Entendeu? Então, assim, ela não tem, hoje ainda não se tem um departamento de futebol feminino dentro da federação. A gestão de hoje, até hoje, ela não permitiu isso. E eu ainda tenho minhas dúvidas se ela vai permitir um dia. Né? Ela trabalha muito em cima do que os outros fazem, entendeu? Mas ela mesma, não, até agora, não mostrou nada. Ah, vai ter algumas... Aí a gente fala assim, tem poucas mulheres, né? Teve alguém aqui que falou que tem poucas mulheres como treinadoras. Infelizmente, por falta de recurso, porque a gente ainda tem esse problema financeiro de não poder pagar um curso como hoje. Praticamente, se você não tiver um curso da CBF, você não vai conseguir entrar no mercado, porque já totalizou ali. Então, hoje, a gente que tem um curso, a gente que tem uma preparação do sindicato, parece que virou água, entendeu? Foi de ralo abaixo. Quem tem da associação também parece que vai estar indo de ralo abaixo, porque não basta, entendeu? Aonde seriam os dois órgãos que deveriam fazer os cursos voltados para os treinadores seriam o sindicato e a associação, né? Ou até a confederação, mas de treinadores. Agora, está sendo feito pela CBF, por uma empresa que entrou junto com a CBF, faz esses cursos, que para você conseguir fazer o curso, o custo é em torno de 6 a 10 mil reais para projeto, entendeu? Que seria a C, e aí você vai crescendo ali. Então, assim, como é que a gente, como treinadora de projeto, ou como uma ex-atleta que não teve salário, que não tem uma situação financeira boa, a gente vai conseguir fazer esses cursos? Não tem como. E o futebol moderno hoje, se você não tiver captação de recursos para você se informar e fazer esses cursos, você não consegue entrar no ramo, porque o futebol moderno não permite mais isso, entendeu? Ele não te deixa, não abre mais a porta para isso. E a grande maioria das treinadoras que a gente tem hoje, que são até as meninas da década de 80, que foram excelentes profissionais no campo, que poderiam trazer muita experiência para as meninas novas hoje, elas não têm conhecimento cultural. Então, assim, como elas não têm essa capacitação, elas ficam deixadas de lado, entendeu? Porque elas não têm como pagar curso da CBF. Eu não tenho como pagar curso da CBF. Eu parei a minha faculdade porque eu não consigo pagar, não estou conseguindo pagar mais, entendeu? Então eu tive que parar minha faculdade. E aí, entendeu? Aí você fala assim, como é que você vai entrar no mercado? Não, que eu estava te falando, né? E aí o mercado do futebol, ele passa muito por esse ciclo vicioso, né? Que eu falei no começo. Não tem visibilidade porque não tem investimento, e aí não tem investimento porque não tem visibilidade. E se tem uma dívida histórica do futebol, das federações, do Estado brasileiro, inclusive, com o futebol feminino, é preciso que a gente tenha políticas afirmativas de reparação disso. Então eu acho, por exemplo, que uma coisa que a gente deveria defender e debater mais é como é que a gente estimula que mais mulheres participam. Então, na verdade, essa desculpa, tipo assim, mas a gente não vai colocar o jogo no horário nobre, digamos assim, né? Da televisão, ou, por exemplo, até mesmo no horário nobre do campo, porque agora até o horário nobre de jogar no campo, para o time do Vasco, como eu falei, né? Jogar em São Januário. A gente quer que jogar em São Januário. Jogar em São Januário final de semana, num horário, lembrando que pra gente, para as mulheres, é muito pior, como eu disse. Eu já saí daqui da barreira do Vasco e ir para Brasil meia-noite, pegar ônibus para ir para Vicente Carvalho, que era onde eu morava. Porque eu tinha que sair andando até Brasil para pegar um ônibus. Agora você imagina, uma mulher sozinha, meia-noite, meia, 1 hora da manhã, sei lá, o jogo acaba quase meia-noite. Então, como é que a gente vai ter a participação? Como é que a gente vai ter a participação das mulheres nas torcidas com essa dinâmica, né? Com um transporte público que não atende, que não dá segurança, com um horário desse. E aí, quando você olha pro futebol feminino, é pior ainda, porque é isso, você tem que ir 2 horas da tarde assistir dia de semana. Aí você nunca consegue ter visibilidade. Pelo contrário, eu acho que o que a gente deveria estar fazendo era estimulando mais. Então, por exemplo, a CBF tinha que oferecer bolsas e bolsas e bolsas intermináveis para que mulheres possam se qualificar e estar atuando como técnica. E aí a gente não tem esse estímulo. Aí vai falar o quê? Não tem o estímulo porque não tem visibilidade, não tem patrocínio, não tem retorno, ninguém quer patrocinar o futebol feminino. E aí é um ciclo vicioso e a gente não sai do mesmo lugar. Eu acho que precisa de vontade. Inclusive nas reuniões que eu tive lá na CBF, logo lá em 2015, já era falado, entendeu, de um projeto
para dar captação para as mulheres que não podiam, né, que queriam ser treinadoras, são de projetos sociais, fazendo projetos sociais, elas iriam poder fazer o curso. Essa fala, ela vem se arrastando desde lá de 2015, entendeu? E até hoje, essa vaga não apareceu. Então, assim, às vezes você acha assim, e eu já ouvi de amigos que já fizeram o curso, que eles falaram assim, não, Cristina, as vagas existem sim, só que é dada para aquelas pessoas que nem trabalham com futebol, mas que são amigas de quem está lá, entendeu? Então, assim, você acaba estragando uma vaga que poderia ser de outra pessoa que trabalha diretamente com a modalidade para dar oportunidade para uma pessoa só para ter um diploma de treinador da CBF, entendeu? Como se diploma valesse de alguma coisa fora isso. Estava acabando de novo, acabar, né? Então, eu não sei se a gente encerra. Talvez a gente precise encerrar. Eu acho que a gente é muito chão, é muita conversa para poder ficar em duas lives. A gente numa próxima, a gente pode pedir, né, o Barbosa de novo a oportunidade de estar aqui, porque só a gratidão. Quero agradecer também ao meu querido Mário, um amigo que também já foi do feminino, né? Ele participou da CBF no Sub-17, então é um amigão que está aí presente. E eu acho, cara, que a gente, sabe, pode um dia inteiro falando sobre injustiça nas mulheres no esporte, a gente vai ter o dia inteiro, se for, sabe, porque sim, mas também jeito, falar das nossas resistências, né? Porque foi muito importante. Principalmente disso, mas a gente vamos. E eu peço aí o pessoal que está ouvindo, entendeu? Que tem projeto social, que, entendeu? Aguarde, espere essa pandemia passar e que logo, entendeu? Sem clichê, ela vai passar, que Deus é Pai, entendeu? E a gente vai passar por isso, trazer as meninas de volta aos campos e fazer aí, o Estrela tem algumas mudanças para o ano que vem, que a gente vai abraçar aí mais gente, que vamos tentar fazer uma coisa mais voltada socialmente, mas que a gente possa arcar com isso, entendeu? Que os times possam arcar, que não seja torneio ou campeonato que passe de 300, 400 reais, como a gente vê, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Então, assim, e que mulheres empoderadas, entendeu? Sejam resilientes, sejam pensando sempre para frente, porque a gente é só duas formiguinhas aqui tentando mudar o mundo, a gente não vai conseguir mudar, né? Mas se a gente já conseguir mudar aquelas pessoas que estão à nossa volta, a gente já está feliz demais, né? Assim que eu acho. Não, eu também. Queria agradecer aqui o Barbosão por promover esse encontro. Eu não conhecia a Cris, a gente não se conhecia. Foi uma grande oportunidade ouvir essas histórias, conhecer as mulheres que estão aqui comentando e os homens também. Leda, as meninas que estão aí comentando desde o começo, agradecer muito mesmo essa oportunidade de a gente estar trabalhando e debatendo isso, né? Eu acho que precisa debater mais vezes mesmo. Eu tenho certeza que esse papo aqui vai gerar muita coisa ainda. Eu agora quero fazer muita coisa junto com a Cris, junto com a galera que está comentando aí. A gente pode conversar, inclusive, para ver mais coisas que a gente pode fazer no Barbosão junto também, pensar em iniciativas para estimular mais mulheres participando. Então, agradecer essa tarde mesmo, foi minha primeira live, agora a gente já... eu até assim, eu já tive uma experiência com uma live, entendeu? Foi pequena, mas foi muito gratificante também. Mas assim, tá falando assim, desse jeito assim, essa é a primeira e, cara, muito bacana. Eu quero falar aí pro pessoal que quarta-feira eu tenho a live com o Bisquete, entendeu? Então vai ser outra live muito bacana também, que eu vou falar sobre o projeto e falar sobre futebol feminino também, então é mais uma oportunidade de falar outras coisas também, mas aí, cara, sinceramente, assim, muito show de bola conhecer você, obrigada Jonas, Rafaela, entendeu? Obrigado ao Campeonato Barbosa aí, pra gente estar se encontrando de novo, a gente já fez uma partidinha no aterro e o Estrela ganhou, sabe? Então, assim, mas foi muito bacana, sabe? Foi um encontro muito bacana, porque foi um encontro, assim, de homens e mulheres jogando junto, entendeu? Foi show de bola. Obrigada aí mesmo. E para vocês, muito obrigada. Muito obrigada a vocês por terem ficado aqui com a gente. 2 lives, cara. Sim, 2 lives. A gente falou então, que 2 horas. Então são 2 horas aqui. Caramba, Rafa. Muito bom. Obrigada, gente. Se cuidem, beijo, mãe, que eu sei que você está me vendo aí, porque a Bita estava me vendo, então eu sei que a senhora está me vendo. Beijo grande, te amo. Amo minha família, cara. Amo meus irmãos. E assim, delícia, é muito bacana, cara. Tá, beijo grande. Beijo aí, minha turma. Parabéns, Barbosa, aí pelo campeonato e pelos debates. Tamo junto.
Então, agora daqui para frente, então, mais ainda. Que acabe essa pandemia e que a gente fique são e salvo para sempre. Carol, vamos deixar nos derrubar não, né? Tchau, não, pessoal. vamos derrubar aqui. Valeu, gente. Tchau. Boa tarde. Se cuidem. Boa tarde, boa tarde.